Eu quero agradecer aí o convite, o privilégio de estar aqui, aproveitar aqui também, agradecer a presença dos meus alunos da Fundação Dom Cabral e IBMEC que estão presentes, que estão nos provendo, estão aqui, né? Aqui nós estamos com 4 alunos aí que foram convidados, então, meu carinho muito especial para eles, vocês que estão online também, ali, o meu privilégio e a minha honra de estar aqui com vocês, né? Eu gostei de ver, eu não conhecia a grade específica do curso, mas eu acho que nós vamos, falando sobre o Brumadinho aqui, eu acho que a gente vai estar falando um pouquinho dessa estrutura que foi colocado aqui para vocês. É um privilégio muito grande, né? É o único curso que eu tenho notícia em Minas Gerais, que aborda o que a gente chama, né, nas minhas aulas de estratégia, o Data Driven principal de curto prazo para as empresas, que é o GCR, Governança Compliance Risk, ou GRC, como queiram, né? E controles internos, entendendo compliance e controles internos do mesmo C, né? É aquilo que as empresas hoje, todos os escritórios, de qualquer tipologia que a gente estiver falando, de qualquer organização, é o mínimo que uma empresa hoje, até pelo grau de responsabilização, pessoa física, CPF, né? Nós temos aí, as empresas estão entrando nessa fase, e o que é estarrecedor que as pessoas não têm a noção do risco hoje de dar uma canetada, de assinar alguma coisa dentro de uma empresa de caráter técnico ou até organizacional, qualquer que seja, da responsabilidade de pessoa física. Hoje, qualquer vacilo de qualquer gestor e de qualquer nível, né, você está aí respondendo a processos e tem seus bens bloqueados. Isso é a 12.846, que a lei anticorrupção já coloca isso desde 2013, e agora a gente chega. E Brumadinho, ele é um case para nós, primeiro é Minas. Hoje a gente entende esse jogo, entende esse setor, começa a regular esse setor, aprende a lidar com barragem, porque nós temos no mínimo 700 aqui nos entornos, né, que é muita coisa. Nós, os advogados, é um campo para nós mineiros muito grande, né? É interessante nós entendermos o caso de Brumadinho como uma responsabilidade do Estado de Minas Gerais, ou nós aprendemos a lidar com isso e vamos ser benchmark do mundo, porque ninguém tem o que nós temos e ninguém passou pelo que nós passamos, né? E um caso praticamente... Oi, cadê a turma lá da técnica? Vou continuar aqui, só para a gente ver. Eu seguro aqui, né? Nós mineiros aqui, a responsabilidade que nós temos com esse case, né? É campo para advogado, é campo para engenheiro, é campo para geólogo, é campo para tudo. Porque o que aconteceu, e é um assunto recorrente, nós tivemos Samarco em 2015 e nós tivemos agora, 3 anos depois, uma coisa com proporções diferentes. Samarco foi um problema e que teve um impacto ambiental muito forte, foi considerado um dos desastres ambientais mais firmes, mas está funcionando? O pessoal está vendo? Então pode deixar que eu seguro. Eu figuro? Então coloca aqui. Samarco foi o impacto ambiental foi fortíssimo, um dos grandes, porque nós temos toda uma cadeia do Rio Doce que foi atingida, chegando inclusive, né, na área de Vitória, aquilo ali, e nós tivemos agora Brumadinho, cujo impacto social também é uma coisa nunca vista, dentro de uma própria empresa, é uma empresa contra ela mesma, né, sentindo ali todos os impactos. Então, é alguma coisa que a gente tem que entender como é que é esse jogo, o que está acontecendo, e a nossa responsabilidade como mineiros que somos. Não tem jeito, somos extrativistas, desde sempre, isso é carga genética do Estado de Minas Gerais, nós vivemos isso, o país vive de commodities, que significa talício. Então, aqui, entendendo isso aqui, nós temos campo para fazer. E governança compliance e risco, né, que é o que a gente chama de data-driven estratégico, hoje, que as empresas, é o mínimo que as empresas precisam estar fazendo, é o que qualquer instituição de qualquer tipologia, qualquer coisa que a gente... É o mínimo que uma instituição hoje, uma organização tem que estar preparada.
é onde ela está, o mínimo de governança que ela precisa entender o que é, o máximo de compliance, cada um na sua caixinha, no seu grau de responsabilidade, entender aquilo que pode puxar o tapete e pode, de uma certa forma, machucar a sua imagem, o seu currículo para o resto da vida, porque não tenham dúvida, alguma coisa em nível de compliance que você é atuado, alguma coisa, isso você leva para o resto da sua vida, independente de como você saia dessa situação, mas isso é uma coisa que... Então, é alguma coisa que a gente tem. É uma oportunidade também para consultores e tudo, num espaço de 2 anos, 3, também é um passo curto, porque quem não conseguir sobreviver e montar uma estrutura de governança, compliance e risco de curto prazo, ela não vai conseguir passar para outros estágios que precisa. Isso é a estratégia mínima que hoje uma empresa tem que estar indo, né? Trabalhei 23 anos na Uzi Minas, na alta gerência, fui gerente de planejamento, era assessora da presidência, durante 12 anos eu fui, então, meu contato, né, além de autora de livro em governança, a minha experiência corporativa é o que me dá uma legitimidade para falar para vocês aqui, até como planejamento, que fui durante muito tempo, o que a gente sabe, não só de tendência, mas aquilo que é. Você aprende a fazer isso em 2 anos, ou então a sua empresa vai estar completamente sem competitividade daqui para frente, tá? E nós escolhemos esse case, é um case que pouquíssimas pessoas estão falando, né? Envolve, é um case que a gente tem que acompanhar, porque ele está acontecendo. Eu detesto case pronto, viu, professor? Esse negócio de coisinha feliz, que já aconteceu, não. Eu quero analisar, e os meus alunos aqui estão, né, são estimulados a analisar para eles terem os conceitos mínimos de governança, para em cima do qual eles possam ter a própria visão do caso. Porque aí tem muito a ver com os valores pessoais, aquilo que é mais interessante, o nível, né, a formação, isso tudo tem ali. Mas que a gente tem, até como mineiro, tem que ter uma ideia pessoal do que você acha sobre o que é Brumadinho, o que aconteceu e tudo. Me assustou demais a rasura das interpretações em relação à Vale. Me assustou demais a mídia, com um tom muito lacrador em cima de uma situação, sem ter noção, o pessoal falando sobre a barragem, sem ter noção do que é uma barragem, do que é um controle de uma barragem, do que é uma gestão de risco de uma barragem, né? E quando o pessoal me ligava de São Paulo, jornalista do Valor, que tem grandes amigos assim, falei assim, você está conversando e você está perguntando coisa que você não tem legitimidade para perguntar. Porque você tem que conhecer minimamente para você dar uma opinião. Tá certo que o desastre foi muito grande, mas do que nós estamos falando? Antes disso, o que é? Do que se trata? Qual que é o objeto de tudo isso? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente em governança, porque a gente trabalha com muito interesses... com muito interesse... Deixa eu ver como é que é isso aqui. Com muito interesse, com vários interesses, conflitos de agência. Vamos pegar aqui. Agora passa, né? A gente, vou até esquecer isso aqui, porque senão eu vou ficar... já estou obrigada a ficar no quadradinho aqui, já é difícil, né? Então, nós vamos tentar abordar isso de uma forma muito ampla, rápida, mas aí a gente vai utilizando o que nós temos, o produto que nós temos ali, para a gente entender um pouco esse lance do que aconteceu e como é que a gente está analisando no momento, até o momento hoje atual, do que Então, eu preparei aqui alguns pontos de atenção, porque nós estamos falando de uma empresa, de que nós estamos tratando? Qual que é o pano de fundo, Brasil e Vale, nisso aqui? De que nós estamos falando? Depois nós vamos falar da definição e estratégia, né, básica de governança, a estrutura referencial básica. Quando a gente fala em governança, do que a gente está falando, que são as instâncias, vai ser interessante que nós vamos abordar praticamente todos os módulos de uma forma muito rápida, mas vocês vão ter a ideia do que a gente está falando ali, né? Depois nós vamos ver o momento da Vale, o que está acontecendo na Vale, o que a gente pode esperar daqui para frente. Entramos com o compliance, a diferença entre compliance, integridade, controles internos, para a gente ver o que isso é o curso, né, aqui, e o que a gente tem para fazer daqui para frente, né? O que pode e o que a gente pode esperar, porque como o assunto está em evolução,
muita coisa. Isso vai ter um impacto muito grande nas nossas empresas, no modelo brasileiro de governança, porque boas empresas, grandes empresas, nós vivemos de commodities, as empresas de capital aberto, estatais e tudo, vai ser muito, qual a solução que nós encontrarmos para a Vale, né? Vai ser quase que modelo brasileiro, então é alguma coisa que a gente vai estar atuando com vocês e eu vou tentar mostrar de uma forma rápida, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, gente, é o seguinte, qual é o contexto Vale? O que nós estamos trabalhando? É a eterna briga entre ecologia e economia. O radical da palavra é um só, eco. Nós estamos falando casa. Então, economia, você desenvolve a casa ou você preserva a casa. E isso é o pau que vai rolar daqui para frente. É o conflito máximo em desenvolvimento, no que a gente vai fazer. Porque é sempre isso, ainda mais trabalhando, né, um estado como o nosso, que nós somos extrativistas. O que é isso? Nós tiramos o minério da terra, nós tiramos o ourinho, mas não voltamos com ele. Não tem jeito de você voltar. Então, eu preciso, o Estado vive disso, eu preciso, né, eu tô tirando, e como é que nós vamos trabalhar esse processo, qual que vai ser o retorno que essa empresa vai ter que dar na tiragem, já que você não pode voltar com esses minérios, com esses né, recursos, né? Então, a questão... E aí a questão da economia. Você tem que produzir, você trabalha em cima disso. Então, siderurgia, mineração, tudo, é tudo... Você tira, tudo nós estamos baseados. A história de Minas é assim. Sempre foi, sempre será. Ah, não tem jeito de ficar com minério. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, de como nós vamos estar buscando, né? Tirando do nosso campo aqui, aquilo que precisa, e como que nós vamos estar desenvolvendo o Estado em relação a isso. Qual que vai ser o equilíbrio que nós vamos ter que encontrar. Porque nós temos tudo aqui. Onde tem ouro, onde você tem minério de ferro, até por uma composição geológica, você tem ouro. E boa parte das nascentes brasileiras nascem aqui. Então, a encrenca está armada. Xiita, verde, nós vamos ter para tudo quanto é lado, sociais também, com um grito muito legítimo. Quando eu falo xiita, xiita carinhosamente falando, não tem nenhum demérito nesse, mas é a forma da gente falar, porque são pessoas que têm como missão de vida defender o planeta e tudo, e para nós que somos engenheiros aqui, pessoas que têm uma missão de vida, então é difícil da gente conversar, mas... é uma necessidade que nós vamos ter que ter uma competência dentro das empresas para lidar com isso, porque o grito dessa turma é um grito muito legítimo, tanto socialmente falando, como então você está lá mexendo e buscando, você pega numa nascentezinha de água, que é a nascente de um rio. Tem que gritar mesmo, porque se você matar a nascente, o que acontece? Daqui a pouco você não vai ter, e tem. E hoje nós temos uma situação na China que nenhum rio da China chega no mar. Então, esse desenvolvimento de 5% em cima de 5%, de 7% em cima de 7%, todo ano esse desenvolvimento brutal, sem recursos, e você ter água para fazer, é meio complicado. Então, isso vai ter uma coisa. E é o momento que a gente vem. Agora, temos um país que temos tudo. Nós temos água, nós temos minério, nós temos raros, nós temos tudo. Né? E esse lance, e tudo... Nós vivemos muito de commodities, né? E tem a questão, né, da ecologia de produção e a questão da economia, né? E essa economia tem aquele processo de você estar acompanhando ali. Então, veja bem, Minas o que é? Capital natural e indústria de base, gente. Nós estamos no começo de uma cadeia de suprimento, que está passando por um processo de gargalo no mundo inteiro. Quem é que tem isso que nós temos? Pouquíssimas pessoas têm o que nós temos. Só que para você tirar, para você transformar isso em indústria, para você transformar isso leva, para você ter um retorno de uma empresa de indústria de base, são 5, 7 anos. Só que isso depois, você vai produzindo aqui, o que acontece ali? Você vai dando para outras cadeias e, de repente, a gente troca um celular de 6 em 6 meses. Você descarta um celular de 6 em 6 meses. Só para fazer celular, está ali, ó, cadeira final, você descarta rápido. Mas para você montar e criar toda a estrutura para ter um celular, é 10, 15 anos. Então, você tem uma disfunção no tempo de investimento e daquilo que acontece.
Então, você tem aqui um processo de estruturas competitivas aqui e lá, nós temos barreiras de entrada. Quais são as barreiras de entrada para algum concorrente vir aqui em Belo Horizonte, aqui, Minas, para mexer? Como é que estão essas licenças nossas dos recursos naturais que são nossos? Porque até onde eu sei, uma vez que você assinou um contrato, é de ad eterno. E tem agora uma lei que pensando assim, está na hora da gente, de tempos em tempos, as pessoas que estão aqui, que pagam a concessão para o Estado, né? Ele tem, mas está na hora de fazer isso mesmo. Por que ad eterno? Vai ficando aqui assim? Não, aí. Como é que a gente está monitorando essa coisa? Tem um campo muito grande para a gente ali. Prazo de execução de projetos de investimento. Projeto de investimento em área capital, capital natural e indústria de base, é 7 anos para você ter um retorno. Foi o maior erro, por exemplo, do Ike Batista, porque tudo que ele fez foi investimento de infraestrutura, porque você tem um retorno de 7 a 8 prazo. Entra e abre o mercado de capital, ele quer retorno no dia seguinte, no ano, no mês. E aí o retorno não vai vir. Você não tem um retorno de um porto, de uma usina que você monte, de um mês para o outro, é 5 anos para montar, depois você vai ajustar o equipamento, é um retorno de longo prazo, né? Só que quando a gente chega no mercado final, o descarte de carro, descarte de todos os produtos que a gente compra, que depende de todo desse equilíbrio, é muito rápido. Então, nós temos uma difusão de descarte rápido, demandando cada dia que passa mais exploração, mais investimento em infraestrutura e a gente com um descompasso de investimentos nessa área. Então, isso é para a gente entender o contexto válido, porque o que é que ela faz? Ela trabalha, é uma indústria de base, mas trabalha na extração de capital humano. Nós estamos no começo dessa cadeia produtiva que a gente tem que entender, né? E entender vale, tem que entender isso aí também. E aí a gente tem, né? Gente, para vocês entenderem aí a questão da economia, o mundo cresce 4% ao ano, praticamente na média. O PIB mundial cresce mais ou menos 4% ao ano. O que significa esses 10 anos? É uma economia dos Estados Unidos sendo introduzida na economia mundial a cada 10 anos. É um Estados Unidos em pujança econômica a cada 10 anos. Quer dizer, não falta dinheiro no mundo, porque tem. Só que a demanda nisso no setor básico é muito grande. Para você aguentar sustentar esse Estados Unidos que está chegando, e chega naturalmente, né? E aí, você vem aí os cadeias, aí você vem aí todo o descompasso que tem dentro das cadeias de suprimento que vem para cá. Porque se a gente não tiver suprimento, como é que a gente faz? A gente tem um boom de... Choveu menos, choveu mais, a gente não consegue ter energia, nós já temos problema de energia, nós temos um descompasso nas nossas cadeias de suprimento que depende disso aí, como é que nós vamos fazer, né? Então, você tem aí um impacto muito grande e numa demanda mundial fortíssima para que as coisas sejam cada vez, vamos consumir mais, vamos tirar mais, vamos diminuir mais para a gente poder fazer. Então, há um descompasso muito grande e esse é um dos grandes problemas que pode barrar o crescimento mundial daqui para frente, é a questão da cadeia de suprimentos. E isso é Vale, isso é Brasil, isso é Minas Gerais. Então, nós estamos no olho do furacão daqui para frente. Ou a gente sabe, consegue mexer bem com isso e tudo. Isso, por um lado, pano de fundo de setor, de economia mundial, tudo. Agora, vamos entender o momento Brasil. Agora, nós como nação, que também nós fazemos parte, né, de um país que ele tem consequências e ele é comparado ao resto do mundo, né? E a gente tem a nossa governança do Estado e como que é isso a ver, porque isso tudo também é o pano de fundo que a gente tem para falar de Vale, para falar de Brumadinho e para falar de governança. Então, isso aqui é Banco Mundial, Daniel Kahneman, tá? É o historiador, que ele analisa todos os países do mundo sob o ponto de governança do Estado. E são 6 indicadores de governança do Estado, tá? Porque, gente, governança, vamos lá, palavra governança, a gente, quando falou governança, nós estamos falando de que nível? Porque você tem a governança global, você tem a governança dos estados e você tem a governança corporativa. E elas têm uma interface muito grande. O que une essas 3 dimensões da governança são os valores. Falou em governança, está falando em 4 valores. Compliance, conformidade legal. Prestação responsável de contas. Equidade, senso de justiça
e transparência. Governança e transparência. Aqui, como membro do IBGC e tudo, eu tenho que fazer uma parte. O IBGC considera que, em vez de compliance, ele considera como valores da boa governança, responsabilidade corporativa. E aí é o contraponto que eu fiz desde a primeira edição do meu livro, que está na 7ª, vai entrar a 8ª agora, foi o contraponto que Rossetti e eu fizemos com o IBGC. Falei assim, não tem jeito de você ter responsabilidade corporativa se você não tiver compliance. Então, nós assumimos como compliance, desde a primeira edição de 2004, que compliance, conformidade legal, é um dos valores. Tá? Mas a gente sempre compara porque, no final, dá tudo certo e a gente está falando ali do... Mas aí você vem... como é que o país, né, é visto, né, sobre esse ponto macro, né? Então, liberdade de voz e voto, se a gente analisar os países do OCDE, os mais ricos, os mais desenvolvidos, a notinha que se tem de 0 a 100, 87. América Latina, 60, 62. Brasil, em Estado democrático, em voz popular, quer dizer, enquanto você tiver a Veja falando o que quiser. Você tem o jornal Valor falando o que quiser. A Folha dizendo o que quiser, você tem espaço para todo mundo. Nós não terminamos nenhuma agência de televisão que saiu fora do ar, nenhuma fechou, quer dizer, você tem uma voz democrática que está indo muito bem. Estabilidade política das instituições regulatórias, né, legais. 74 contra 58 e o Brasil abaixo da média com 31. A estabilidade nossa aqui, né, principalmente isso aqui, gente, isso aqui é 2017. Se é 2017, fechou em 2017. Isso é 2016. Nós não tivemos ainda 2018, que nós tivemos Joesley Day, nós tivemos o auge da Lava Jato aqui. Provavelmente a tendência dessas notas na próxima vai ser um pouco, mas esse aqui é o que nós temos de mais atualizado, tá? Efetividade do governo, 88, 52, Brasil abaixo da média com 42. Qualidade do ambiente regulatório, nós temos lei? Temos. Tá? Essas leis funcionam? Mais ou menos, 44. E controle da corrupção em todos os níveis, 36. Média do Brasil, 44. Isso aqui, tem pessoas, mas como é que são os critérios? Tem as pessoas que falam assim, mas eu não concordo com o critério, esse negócio assim. Gente, não é questão de concordar ou deixar de concordar. É assim que o mercado tem, é assim que todos os países são medidos. Se você tiver alguma consideração ou outra, você pode até ter, mas é assim que um investidor, a primeira coisa que para investir num país igual o nosso, ele vai vir e vai ver que país é esse, qual que é a possibilidade de eu assinar um contrato e você honrar comigo esse sinal que está colocando. É isso, essa é a primeira entrada, né? Aqui você pode ver, aqui nessa segunda, o histórico do Brasil ali. E a gente vai ver que a dinâmica da governança do Estado brasileiro é a dinâmica de um ovo de galinha. Nós vamos até na direção correta. Não aguentamos o tranco e o que acontece? Nós caímos. Então, cacarejamos, achamos que estamos bem na vara, mas, na verdade, nós vamos e caímos porque existe alguma coisa estrutural que nos impede de pegar um voo mais virtuoso com viés de baixo. Então, esse aqui é um ponto. Isso é a nossa condição. A gente tem que ter, está hoje no mundo corporativo e não entender que nós somos vistos isso em país, a nossa base de todas as nossas organizações é vista a partir desse princípio. Então, é muito mais. O que significa isso? Que uma empresa mineira, que esteja tudo certo, vamos colocar a Localiza, que é, né, uma empresa muito bem colocada no país, né? Ela tem que mostrar para todo mundo que ela faz parte da Esparrela, mas ela não é ela está na Esparrela, mas ela não faz parte da Esparrela. Ela tem que ter um esforço hercúleo para mostrar que ela entende o que o mundo quer, entende o que é um compliance internacional, e entende aquilo ali, porque todo mundo parte do princípio, porque é isso que tem, é isso que nós vemos nos jornais, que é assim que nós somos. Quer dizer, o nosso desafio é partir. Agora, estar numa empresa, estar no mundo corporativo, e é interessante quando a gente fala de GCE, e não ter noção que nós somos vistos assim, você não tem nem poder de barganha para conversar com um gringo que vai vir aqui para conversar com você. Porque ele vai, esse é o racional que ele tem, e é assim que ele vai começar a sua tratativa. Eu tenho que exigir muito dessa empresa, ela tem que me mostrar muito mais do que eu exijo, por exemplo, de um Chile, por exemplo, por conta de uma empresa chilena, porque a situação do país é aqui. Né? Ela é triste, né? Um outro ponto de vista também macro que a gente vem é as chamadas agências de rating, né?
Todo mundo aqui conhece esse racional, a agência de rate. A nota máxima, a agência de rate, eles medem risco soberano, né? É a capacidade que um país tem de honrar com seus compromissos. A nota máxima de uma agência de rate é AAA. Aí você vai caindo, chega no BBB, né? E vai caindo. Muito bem. No último ano do governo do presidente Lula, nós chegamos ao grau de investimento. E nós achamos que nós estávamos navegando na Bajada. Qual que era a notinha que nós chegamos, que um país tem para estar como grau de investimento? É BBB. O que significa BBB e AAA? Eu sou um investidor, um fundo de investidor. Eu chego assim, vou investir num país. Aí eu pergunto, que país que você vai investir? Ah, eu vou investir na Alemanha. A Alemanha é AAA? É legal. Então, eu pergunto para você, por que você não foi ainda? Porque a possibilidade de você ser lesado, fazendo um negócio num país como a Alemanha, num AAA, é muito baixa. Pode ser que é risco, mas é muito baixo. BBB é mais ou menos o seguinte, você vai apostar onde? Ah, eu quero ganhar dinheiro no Brasil, tá? Você tem certeza que você quer ir? Dá para ir, mas você tem que tomar cuidado. Isso é BBB, na prática, tá? E aí a gente vê como é que nós estamos, né? Aqui alguns países AAA, tá? América Latina, Chile é AA. BBB, de grau de investimento, nós temos México, Colômbia, Peru e Uruguai. O que aconteceu pós-Dilma, né? Aqui, nós saímos de BBB, passamos para BBB menos, passamos para BB. Hoje a nota do Brasil é BB menos. Olha aqui, voltando ao anterior, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó, BB menos. O que significa? Nós passamos a ser filhotinho de caloteiro. Simples assim, filhotinho de caloteiro. As pessoas vão vir aqui. A possibilidade de você não cumprir um contrato, Carol, de me pagar o que você está devendo é muito pouca. É quase sempre. Então, é isso que a gente tem. Passamos a ser. O que dá para fazer? Nada. Você tem que saber que eles vão te cobrar isso e vão te exigir muito mais seguro para você dar conta. Isso é a base que a gente está. Isso é só o macro que a gente tem para entender as nossas organizações de um momento. Porque se a gente também não entender isso, nós vamos estar coligados com o quê? Um menino de pós, que vocês estão fazendo pós, esse tipo de racional, esse tipo de senso crítico a gente tem que ter. Porque se a gente não tem, a gente vai estar falando de GCR com quem, para quem. Se a gente não levar que a nossa situação é essa, a gente não tem o começo da meada. É entender, é assim então, tá, o que eu tenho que fazer? Esse é o tamanho da encrenca que eu tenho. Não dá para ter mimimi, não dá para achar que é mais ou menos, que não é bem assim. É assim que nos vem. Por exemplo, nós falamos da Localiza. A Localiza é AAA. Localiza é AAA num país que perdeu o grau de investimento. A primeira coisa que ele mostra, o diretor de financeiro dele, para qualquer empresa, quem já viu uma apresentação da Localiza, somos AAA pelas Big Four. Uma empresa dessa precisa dizer mais alguma coisa? E dá-lhe comprar, porque aí nós conhecemos Salim, né, e tudo a gente sabe que foi. E para desgraça maior, e para completar, nós somos o benchmark mundial em corrupção. O que nós conseguimos montar nesses últimos anos, e não sou eu que estou dizendo, é a Transparência Internacional, a capilaridade entre o que nós montamos entre setor público e privado, não satisfeitos de montar só no Brasil, nós exportamos esse modelo para 28 países. O que nós elegemos de presidente fora do país, com dinheiro brasileiro, nos esquemas que nós fizemos das nossas grandes corporações, com as nossas empresas e o setor coisa, o que nós conseguimos fazer é algo assim de uma vergonha imensa, mas é um ponto que a gente tem que falar, que essa aqui é a realidade. Benchmarking, capilaridade do mal, não tem para ninguém. Por outro lado, é a grande oportunidade, que é a oportunidade que nós temos com o Vale, que nós temos no setor de ambiente. Ou nós entendemos o que é, como é que foi feito e por que foi feito, e nós blindamos a situação, porque só nós conseguimos chegar tão baixo,
Ou então, nós não vamos fazer. Ou nós descobrimos isso, porque ninguém em sã consciência vai imaginar que você pode ter uma empresa que tenha um departamento de propina. Montado pelo dono. Ponto. Isso é de deixar doido qualquer juninho que chega na empresa, que está falando, e qualquer advogado que está certinho, que tem um mínimo de princípios básicos. Isso é de enlouquecer. A base é, somos o benchmark mundial desse assunto. Acabou. Por lado. Então, essas delações premiadas têm que acontecer mesmo. E os caras podem até ficar livres no dia seguinte. Ficou um mês preso, está ótimo. Já pagou, porque o que a gente precisa entender é o racional que foi desenvolvido. Porque se a gente não entender o racional, nós não vamos ter condição de blindar e fazer lei para blindar o racional errado. Que é só gente fera que faz, não é Zé Goela que faz um racional e monta um esquema desse. É gente muito inteligente, que entende o esquema, que conhece as brechas legais para fazer e para montar o que foi montado. Nós não estamos lidando com Juninho, sabe? Não é assim. Nós estamos lidando com gente muito fera. E se esses caras não abrem a boca, nós não vamos saber, porque nós não temos racional para acompanhar um racional desse numa direção tão equivocada. Que aí a gente não vai entrar nos setores de valores pessoais, porque aí a gente vai... Mas essa é a realidade. O fato é que somos o benchmark mundial, sim, infelizmente. Falo isso, gente, com maior tristeza dá. É muito triste, na época a gente estava vendo isso, chegar numa aula, em qualquer que seja a instituição, e falar de governança corporativa. Tive aluno já, falou assim, você acredita mesmo que dá para fazer negócio do jeito correto aqui, professora? E estou falando de um menino de 29 anos, gente nova, quer dizer, praticamente o cara está chegando estragado, está passando por situações dentro das corporações que uma pessoa normal não deveria estar fazendo, porque nós chegamos num ponto de mazela, né, de estrutura, nós esculhambamos com o nosso processo. Então, vocês hoje estão em coisas que ou passaram por coisas, ou vão passar, ou tiveram alguma coisa coligada. A questão é, aí que eu falo para todos os meus amigos, a responsabilidade de cada um de vocês é pessoal. Que tipo de funcionários e que tipo de profissionais que vocês querem ser. Porque vai chegar a vocês, fazer parte do esquema ou não. E qual que vai ser a postura de cada um de vocês. O que vocês quiserem. E aí, de novo, está empregado hoje? Tá. Quem tem plano B na empresa. Quem tem plano B. Porque se hoje você está empregado, e é condição sine qua non, você está empregado hoje, você tem que ter plano B e plano C em andamento. Porque você nunca sabe quando dentro da corporação a sua vida vai mudar. Quando você vai ter um chefe estrupiado, mal resolvido e que faz parte de esquema que você não sabe. Acontece que você é um profissional. Você tem condição de trucar um sistema desse, que normalmente as pessoas não têm? Você tem que fazer para encarar qual? Porque a nossa responsabilidade como docente aqui, estou aqui com a coordenadora, é despertar vocês na situação que é a mais real possível e colocar que tipo de profissional que você vai ser. Porque nós estamos criando vocês para fazer a diferença por onde você passa, mesmo que o custo pessoal, a princípio, possa ser muito alto. E se é alto, vocês têm que estar pensando no plano B, plano C, sempre. Vocês estão fazendo curso de pós, querem fazer normalmente, a expectativa é fazer parte da estrutura de poder de uma organização. Está ótimo, é isso mesmo, todo mundo quer isso. Mas isso tem um preço. E até onde vocês estão preparados para dar esse passo? Entender de governança, compliance e risco é saber os riscos que vocês vão ter para dar esse passo. E isso chega um ponto na carreira, e eu sei que eu passei por isso, né? Que se eu não fosse autora de livro, eu estava lá nos Minas até hoje. E devia estar morta numa hora dessa, porque mudou a estrutura de poder, mudou a estrutura lá dentro, e você tem uma situação que de uma hora para outra muda tudo e você não tem ali. Eu já tinha meu plano B. Então, se eu falo hoje de plano B para vocês, foi o que me salvou, porque na hora que eu tive que dar tchau, porque esse jogo eu não quero mais fazer parte, eu tinha meu plano B já em desenvolvimento. Está empregado hoje, ninguém está com a vida ganha aqui. A sua vida pode mudar a qualquer hora. O que significa que cada um de vocês aqui tem que ter plano B e plano C em andamento, sempre. Tudo bem? Esse é o ponto. Instituições como as nossas, a gente passar por um curso de pós e não saber disso, ou não ter a noção deste risco, eu não sei o que vocês estão pagando o quê.
que tem que estar. Cada professor que chegar aqui, você tem que estupiar e pegar o máximo, porque eles vão vir com experiência de mercado, e vocês têm que sair muito incomodados, porque é através do incômodo que vocês vão crescer e buscar aquilo que está faltando. Fazer um curso no CEDIM, falar de governança e compliance, não dizer nada, não mexer com vocês, ou vocês não se sentirem um pouquinho, bastante incomodados, não está valendo nada, porque nós temos que incomodar, e nós temos assim, hello, o mundo é assim, o país está desse jeito, cuidado com isso, o seu CPF é que está na mira agora. Nós nunca tínhamos visto os técnicos serem presos. Ninguém pode dizer que no Brasil não aconteceu, porque nossos técnicos de laudo, geólogos, e nós que conhecemos o processo, sabemos que você faz um laudo num dia, se chover um pouquinho mais, se deu uma tremidinha na terra um pouquinho mais, esse laudo no dia seguinte não é a mesma coisa. Eles não teve má fé, pode não ter tido, pode ter até tido má fé, mas eu estou te falando que isso é de uma delicadeza, isso é de uma, tão difícil a gente medir a questão da consequência no negócio desse, mas foram preços. Porque nós estamos vivenciando também, gente, uma civilização do espetáculo. Nós queremos sangue. A sociedade está doente. As pessoas querem sangue, elas não querem o bom. A gente não vê uma notícia boa, a gente quer ver sangue. E quanto mais sangue tiver, melhor. Então, por exemplo, uma das coisas que estava acontecendo no Brumadinho, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu comento assim, e que eu parei, inclusive, de assistir Jornal Nacional, eu parei mesmo, porque eu não estava dando conta, foi aquele resgate dos meninos do CT. Porque o que focava a televisão era o pedaço queimado. Era de um desrespeito para a família, era um desrespeito para a situação, para a desgraça que era, e aquilo parecia que estava fazendo uma coisa. Então, estamos vivenciando, temos a caixa bruxa, né? O que aconteceu para a Vale, né? A saída do Fábio, que é o CEO. É hora de momento de crise, tirar um CEO, gente, que com 3 telefonemas ele coloca qualquer grupo de ação para fazer um negócio. A pressão chegou tanta, e foi tanta da sociedade, que tinha que ter um cuidado, que tinha que ter uma caixa bruta, que tiraram o cara, que no final a empresa não tem mais o que fazer, porque senão ela não consegue nem fazer absolutamente nada. Mas a falta de critérios e falta de uma estrutura mais madura para lidar com isso é o que a gente está vendo. Então, nós estamos aprendendo muito com os erros do que ali. Vai tirar, ninguém está passando mão no que está errado, tem que cobrar, mas a gente tem que ter um critério e uma maturidade, uma tranquilidade para lidar com esses planos de mitigação de curto prazo, né? Então, o que a gente tem que entender é que somos o benchmark mundial de corrupção, sim, e isso exige das nossas empresas uma exposição e um entendimento daquilo que o mundo interessa e entende como o correto, as regras, aí não vale as regras brasileiras, tem que ser as internacionais, aquilo onde todo mundo entra. Para entender Vale, nós temos que estar entendendo todo esse contexto, porque é em cima disso que nós estamos falando as coisas. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem com o Tom, porque eu só tenho aqui, infelizmente, 4 horas e não sei quando eu vou voltar. E eu não posso ter dúvida do recado que eu preciso deixar, porque se eu não ver vocês mais, pelo menos aquilo que eu tinha que falar hoje, eu falei. Deixei o meu recado. Mas nós vamos estar aqui várias vezes também, né? E até bom que ela me veja também atuando para ela me dizer, não, isso você não fala mais não, ó, isso ali. Né? Mas aí a gente... atuando, né, o livro ali. Mas aí a questão da referência base. Então, vamos entender agora, já entrando um pouco no contexto do curso de vocês, a questão de referência e entendendo o Vale dentro desse contexto. Tá? Então, a estrutura referencial de um processo de governança. Tá? Bom, primeiro vamos lá, né? Definição. Eu vou ler setor público e eu quero que vocês analisem, vocês vão acompanhando o que eu estiver lendo na governança corporativa, tá? Eu vou lá aqui para vocês verem que isso aqui foi, né? Isso aqui foi do CGU, né? Do Tribunal TCU, né? Que teve muito contato com o IBGC, na época que foi, e aquele ali é do IBGC, né? Que aí a gente pega o que é mais visto, o que é mais trabalhado, né? Então, ó,
De acordo, né, com o TCU, né, governança pode ser descrita como, de novo, vocês acompanham a corporativa lá, que é essa lei que vocês estão. Um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, servidores ou colaboradores de órgãos de controle. Isso é governança, é o jeitão que a empresa faz, uma empresa pública que vai dar o retorno, né, para o setor público, né, que aí nós estamos falando de bem comum, o retorno para a sociedade, mas harmonizando todos os interesses. Na empresa, o que você tem? Você vai estar ali dirigidas, né, as empresas são como elas são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo o quê? Os relacionamentos com acionista, dono, né? E ela, quando vocês foram, isso aqui é interessante fazer uma parte, o fato, né, de vocês terem um modo com empresas familiares é importantíssimo, porque todo mundo aqui vai lidar com empresa familiar, Brasil tem essa especificidade, então você vai estar com a figura do dono muito forte, né? A figura do dono, né? Você está ali relacionando o conselho, dono com conselho, diretoria executiva e partes interessadas. Então, como é que você vai garantir o retorno ao acionista, ao dono da empresa, né? E, ao mesmo tempo, você vai harmonizar o máximo do controle dos stakeholders. Isso é governança, né? Vamos entender o seguinte, gente. Quem aqui é dono? Tem algum herdeiro aqui na sala? Que trabalha com papai e tudo? Não, nós somos todos assalariados. Então, se acontecer alguma coisa com a nossa empresa, com o nosso escritório de advocacia, alguém vai na sua casa pegar o carrinho que você acabou de pagar? Não. Mas o que acontece com o dono do seu escritório? Ele paga com o patrimônio dele. Entender que isso é governança, é isso. Por isso que dono e governança é o nosso foco inicial. Eu tenho que saber por que o acionista dele, por que ele está colocando ali, para ele ter ali. Porque o risco é todo dele. Ninguém ficou com pena do Ike Batista porque ele teve, que alguém pegava os carros dele e que pegava aquela Lamborghini que ele colocava no meio da sala e todo mundo achava aquilo um absurdo. Gente, o dinheiro é dele, o carro é dele, ele coloca onde ele quiser. O dono faz o que ele quiser. E a gente tem que entender a diferença de um assalariado para um dono. Porque quando o dono está insatisfeito, o que ele faz, gente? Ele passa o negócio, ele vende o negócio dele. E quem que leva ferro? Os gestores que trabalhavam com ele, porque mudou de dono, vai todo mundo na rua, porque o que comprou vai trazer a turma dele para ficar no lugar dele. Não tem nada a ver se o cara é bom, se tem um currículo maravilhoso, se fez curso no CEDIM. Ninguém está interessado nisso. Aliás, quanto menos eu souber o que você é, de onde você veio, melhor é mais fácil o meu descarte. Porque mudou a estrutura de poder. Entender governança é entender que você está mexendo com estrutura de dono, que se estiver desconfortável, ou o negócio não está dando para ele o retorno que ele quer, ele vai passar. Está claro isso, gente? Estou falando rápido demais? E entender, o jogo de governança é entender isso. Tá? No caso do setor público é um pouco mais diferente, mas você tem que dar um retorno também para a sociedade. E aí, nós estamos falando de dividendos, um outro tipo de dividendos que a gente vai estar trabalhando um pouquinho aí, né? Uma outra coisa que é muito cara em governança são os valores. No setor público nós temos 7. Quando a gente fala em governança corporativa, e eu coloquei aqui os meus, né? Ali, transparência, equidade, prestação de contas e compliance, até porque tem uma ligação muito forte com o curso de vocês. Vamos colocar a responsabilidade social, a responsabilidade corporativa, eu até coloquei ali a observação do IBGC, mas no setor público, além desses 4, a gente tem legitimidade, nós temos que ter a questão da probidade, nós temos os valores do setor público que precisam ser equalizados na estrutura de governança. Então, você tem que ter os valores que vão permear e você tem que fazer o jeitão que a sua organização vai lidar com isso no dia a dia. Então, como é que você vai trabalhar? Conselho, diretoria, tudo isso dentro para dar o retorno social ou pessoal ou para o dono dentro dos valores que tem. É dono que fala que pode ter caixa 2, viu, gente? É dono que fala que nós vamos manter aquele esquema com o governo. É dono que fala, aqui vale o que eu quero. É dono que define. Por isso, a responsabilidade, que você acabou de dizer, né, empresarial, vai ser um item do nosso posto. Entender que também assumir um cargo, um conselho, ou diretoria, como fiscal, é bonito, um cartão, mas implica em responsabilização. Que é o modo que nós vamos ver, responsabilidade dos administradores
por isso apenas esse meu... Não, e eu acho, fique à vontade para fazer as interferências todas que tem ali. Vocês terão um modo para poder entender isso, né? E se o dono mandar, você como administrador, diretor executivo, qual é a sua função? Isso. Né? Então, vocês vão entender, dentro de cada órgão, cada instância societária, essa inter-relação com o acionista, com o dono. O que é que você pode, até onde você pode ir? O que a lei prevê? Isso. Né? Você pode ter um voto divergente? Você vai ser mandado embora se tiver um voto? Então, nós vamos estudar essa questão. E depois... E ela está falando em termos de conselho e tudo. Agora você é um Zé Goelinho ali, que está ali embaixo. Aí tem um chefe que vai mandar você fazer uma coisa, e você sabe que tem treta. Qual é a sua margem de manobra para dar o troque? O que você tem? Tem um programa de integridade? Você tem um canal de denúncia na sua empresa? Não tem? Como é que você vai fazer? Porque se você depender daquele dinheiro para viver, se você não tiver um plano B ou um plano C, não é que você vai fazer o errado que você quer, não. Você vai morrer fazendo a coisa errada, mas vai fazer porque você não consegue viver sem aquilo. É simples assim. Essa é a realidade. Quando a gente fala em plano B, é você saber, se você trocar um sistema, não vou fazer, e a mulher pode falar assim para você, ó, passa no departamento pessoal, porque eu quero alguém que faça, e vai ter gente para fazer, você tem que saber dos riscos que você corre, mas que tipo de profissional você está começando a desenhar para você. Porque a passada dentro de uma incorporação é sua, e isso é opção. Você deixa uma fedentina, ou você pode deixar um estilo. As pessoas não têm que gostar de você, mas elas não podem ter dúvida de que pessoa que você é. Isso é fato. E nós estamos nessa fase. Nós exigimos agora pessoas que tenham um pouco de maturidade. Vou embora. Mas para ela poder ir embora, ela tem que poder ir embora. Não é assim. Ela tem que ter um plano B. Ela tem que saber que ela vai passar 3 ou 4 meses na magrela e tudo até arranjar um outro, até uma reposição. Mas ela tem que ter, pelo menos, saber que 4 meses ela tem. Ela tem que preparar para isso. As pessoas não pensam nisso, principalmente quando elas estão numa grande empresa, porque é muito confortável você receber dia 15, receber dia 30 e ter tudo certo. E a gente vai entrando numa zona de conforto, quando você está dentro de uma grande logomarca boa, que é um orgulho trabalhar numa empresa boa, num escritório ótimo, é muito bom, mas a gente vai perdendo a noção de quanto a gente vale no mercado. Todos os meus alunos, assim, quanto que vocês estão valendo no mercado? Para sair de onde é que vocês estão, quanto que vocês valem? Porque as pessoas nem esse valor elas têm. Vai trabalhar o quê? Qual que é a estrutura que você tem? Entender governança é muito entender isso. Mas muito sob um ponto de vista muito pessoal e profissional, que a carreira é sua, não é da empresa que vocês trabalham, por melhor que elas sejam. É vocês que estão caminhando. Tudo bem? Estrutura de governança. Então, primeira coisa, governança é jogo top. Top, top, top. Nós estamos falando de dono, nós estamos falando de diretoria executiva, de conselho de administração, os donos determinam quem vai fazer parte do conselho, e o conselho de administração vai definir o que é uma diretoria executiva, ok? Se eu perguntar para vocês, onde é que vocês estão nessa coisa? Meus alunos ficam quietos. Mas os novos, meus aluninhos aqui do CEDIM, onde é que vocês fazem parte dessa estrutura? Vamos lá. Mas foi rápida a sua. Porque é pra ver. Não, você está no rodapé, que não existe. E na próxima folha, que também não existe em governança, não. Vocês estão aqui. E o que significa não estar numa coisa? Vocês não querem, pelo amor de Deus, vocês nunca, se vocês tiverem que guardar uma transparência dessa palestra aqui hoje, é essa daqui. Onde é que vocês estão? Vocês não fazem parte dessa época. Vocês não fazem parte da estrutura de governança. E o que significa? Não cabe a nenhum de vocês ter nenhum tipo de juízo de valor de uma meta que chega até vocês. Porque uma meta que chega até vocês é desdobramento do que o dono quer receber de retorno. Que um conselho de administração é montado e que um diretor executivo é contratado ganhando o que ganha para dar aquilo ali. E a meta desse cara é desdobrar para até você. Então tem gente que não faz essa estrutura, quando vem as metas assim, esse povo tá doido, eles querem estragar a empresa, eles querem fazer, hello, onde é que vocês estão? Presta atenção, não te cabe ter esse juízo de valor. Entender governança é isso, saber se posicionar dentro de uma estrutura de poder, que você, às vezes, dentro dela, você é refém dela, você está ali dentro.
Não estou dizendo que não tem que ser um bom técnico. Não tem que dizer, e aí sim, vem uma coisa estrupiada para você fazer. Você vai fazer constar em ata. Você tem que evidenciar coisa em seu favor. Você tem que falar, olha, você manda, tem um processo de autoritarismo todo em cima de você. Você tem que falar, olha, se acontecer isso, eu estou vendo que vai acontecer isso. Ô chefe, como é que é? Você vai evidenciar que não teve ali, que alguém chamou atenção. O máximo que você pode é evidenciar as coisas a seu favor, porque se o negócio pegar fogo, você se safa. Você tem uma prova, aqui nós estamos com os advogados, nós temos uma evidência que você fez o negócio. Você tem que criar evidência a seu favor. Porque se você não criar evidência a favor, você vai chorar, você vai fazer e não vai fazer nada. Está claro isso aqui, gente? Então, o modelo básico de governança é você tem os atores principais que são donos, que você tem um conselho e uma diretoria. Esse é o básico. E ligado aos principais atores, você tem um sistema de fiscalização e controle interligado. Não existe governança sem fiscalização e controle. É outro ponto. Então, você tem ligado aos donos um conselho fiscal. O conselho fiscal existe para fiscalizar conselho de administração e diretoria executiva. Os meninos. Um conselho fiscal, ele chama uma assembleia a hora que quiser, quando ele percebe que tem alguma coisa. Quem descobre fraude, ou deveria descobrir fraude de empresa, é o conselho fiscal. Aí tem o conselho de administração. Ligado ao conselho fiscal, você tem a auditoria independente, tem um comitê de auditoria, que é um comitê técnico, vocês vão ver isso no decorrer, mas aqui a gente só está apresentando, né? E você tem uma auditoria interna, que é a maior saia justa que eu vi numa empresa, que é a situação do conselho da auditoria interna. Porque a auditoria interna responde funcionalmente a um CEO, quem paga esse cara, essa estrutura, é o CEO, mas ele responde ao conselho. Então, a questão é, ele descobre que o CEO está fazendo uma coisa errada, como é que ele leva isso para o conselho? Tipo assim, ô chefe, eu achei isso aqui. Eu vou ter que levar isso para o conselho. Então, é bom que eu leve dizendo que você já está fazendo isso aqui assim, assim. Então, exige aí uma situação complicada, que é a estrutura, que é assim que funciona, mas que cria. Mas a gente tem que imaginar que os atores principais são esses e tem atrelado a um processo de governança, um sistema de fiscalização e controle. Está claro? É isso que nós vamos ver. Então, ver o que faz, o que é o papel de uma assembleia, de coisa, vocês vão ver isso durante o curso, e esse sistema de fiscalização e controle que precisa ter, que é o módulo 2. Né? Essa inter-relação entre essas instâncias. Um outro recado que a gente tem que deixar para vocês logo de cara, e a hora que nós não chegamos na vaga, que já vamos chegar rapidinho, é que nós estamos lidando com conflitos de agência. Em governança é um pouquinho mais complicado. Conflito de interesse, todo mundo aqui entende mais ou menos o que é. Em governança, um termo que a gente costuma usar é conflito de agência. O que é isso? Conflitos de agentes econômicos no resultado e na gestão da empresa. Tá? Como é que é o jogo? O agente principal em governança é acionista. Tá? Eles contratam os gestores. Esperando que os gestores remuneram esses gestores, regiamente, né, remuneram esses gestores, esperando que esses gestores, eles prestem o melhor serviço de gestão possível para dar para eles o retorno que ele quer daquele negócio que ele fez. Esse é o jogo. Eu contrato os donos, contratam os gestores, aí conselho e tudo, né, para fazer isso. O que é o conflito chamado conflito de agência? Que a gente fala em governança, e a gente entender que governança, a gente está o tempo todo mexendo com conflito. E quanto mais a sua empresa for grande, quanto mais complexo, mais você vai ter que lidar com conflitos. Qual que é o conflito numa empresa, gente? O acionista contratou o gestor, né, que prometeu dar para ele o retorno que ele está esperando. E é por isso que o cara ganha bem, o cara é de mercado, o cara tem MBA de não sei o quê, aquele tanto de coisa que a gente sabe que hoje... Então, enquanto os acionistas que contrataram os gestores estão imaginando que os gestores estão tomando decisão cada dia a dia deles, pensando naquilo que é melhor para a empresa do dono, que ele te contratou, muitas vezes os gestores estão tomando decisão pensando naquilo que é melhor para eles. Governança do Estado. Quem são os acionistas do Estado, gente? Hein? Nós, os contribuintes.
Nós, através do elemento de voto, nós colocamos os gestores lá, certo? Esperando o quê? Que os gestores nos deem o retorno em saúde, segurança e... Hein? Saúde, segurança e educação. É o mínimo que a gente quer. Ninguém está reclamando de pagar imposto. Muito bem, o que é que nós vimos? Qual que é o conflito de agência no Estado? Que é o mesmo, que o racional é o mesmo. Enquanto nós, os executivos, os acionistas do Estado, colocamos os gestores lá e pensando que eles estão fazendo lá no dia a dia aquilo que é melhor para a saúde, educação e segurança, o que é que nós vimos nos últimos anos aqui no país? Eles estavam preocupados conosco ou eles estavam preocupados em quê? No próximo interesse. Isso é conflito de agência. Isso é conflito. Isso acontece na empresa, porque um CEO ele tem um contrato de 2 anos e ganha a respeito, né? Tem o fixo e tem o variável, e esse variável é muito daquilo que ele consegue, o plus que ele consegue a mais. Então, eu tenho uma parada de equipamento para fazer num determinado momento, o mercado está bombando, que é que geralmente faz executiva, não vão parar, vamos fazer. Porque se der zebra, o ano que vem, quem vai pagar a conta é quem? O meu já embolsei no bolso, a minha pele já foi, todo mundo já foi, mas o que acontece? O dono, o acionista vai pagar. Então, lidar com governança é lidar com conflito o tempo inteiro. E isso não para nunca. Porque aí a gente vai na parte mais conceitual ainda, que vocês não podem ver, por que acontece os conflitos de agência. Nós nunca vamos, isso aqui vocês entendem, nós nunca vamos ter um contrato que é completo. Qual é a última cláusula de qualquer contrato dos senhores aqui, senhores advogados? Fica, qualquer coisa que sai fora do objeto desse contrato, fica eleito o quê? O foro tal. Ah, isso aqui. O que significa essa pequena cláusula? Que ele não está completo. E não vai estar completo nunca. Está claro isso? É muito isso, não precisa ter mais. Sem contar que quando a gente assina um contrato, a gente assina para médio e longo prazo, às vezes. Você nunca sabe o que vai acontecer no mundo, na sua empresa, na sua cidade, durante a vigência do contrato. E aí, um exemplo melhor que eu tenho, imagina uma empresa japonesa em 2010. Todos os planejamentos de longo prazo, tudo feito, 15, 20 anos de contrato. Beleza. Março de 2011, tsunami, terremoto e tudo. Tinha condição de alguma empresa honrar com qualquer contrato que ele tivesse assinado antes, gente? Você não tem condição. Então, como é que você mitiga isso aí? Isso aí, já, por si só, já cria um montual de conflito dentro da empresa, de interesses legais, que cada um tem ali, como é que você tem as partes, tem todas as suas razões, mas como é que você lida com isso? Conflito. E o outro lado, né, gente, que é o que mais comum e a gente vê, nós nunca vamos ter um agente perfeito. O que é o agente perfeito? Você vai com o cliente, almoçar com um cliente seu, no jantar. Pede uma nota fiscal, o que o garçom te pergunta? Qual o valor? Vale colocar bebidas alcoólicas ou não? Serve despesas com alimentação? Serve. Você entra com uma nota fiscal certinha, de 300. Ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada, ninguém fala nada, a próxima vai ser de quanto? Você não pergunta nada, não questiona nada, vai lá, a próxima vai ser de quanto? A turma testa os esquemas montados. Funcionário testa. E isso tem que ter um limite, porque a empresa chega a um ponto que ela não aguenta. De novo, por conta dos conflitos, você tem que ter um sistema robusto de fiscalização e controle no sistema de governança, senão não vai funcionar. Não é só falar dos atores, mas se você não tiver trela e gente para checar, vai ter confusão. Tá claro o que é governança, gente? Mesmo? Dúvidas? É encrenca pura. Para trabalhar nesse jogo, para fazer chefe, para fazer parte do sistema de governo, tem que gostar de adrenalina, nitroglicerina pura. Porque é isso que você vai ter. Quem tem medo de desafio, quem não se posicionar, e agora é um posicionamento pessoal, porque antigamente você tinha equipe para fazer. Hoje o CPF nosso é que está, é pessoal. Essa sua caminhada tem que ser muito consciente. E cuja sua gestão de risco pessoal tem que ser muito grande. Porque é o seu que está na reta. É você que está. O que você está escrevendo é que vai ser manchado ou vai ser
o estilo vai ser sendo criado. E o mundo corporativo é um ovo. O que você faz aqui, o que você faz ali, meu filho, o treino, você não fica livre dessa encrenca nunca. Vai ter sempre alguém que te conhece, vai ter sempre que... Você estava naquela empresa, você não fez nada, não. É coisas do gênero. Tudo bem? É interessante essa matéria, fala a verdade. Não, fala a verdade. Não, ela é altamente, né? Ela mexe com a gente, ela tá com a gente. A gente tem que entender. Esse é o jogo legal. Ela é extremamente, o mundo corporativo é extremamente sedutor. Mas ele tem as regras dele e a gente tem que estar nessas regras, entendendo as regras. E entender que julgar esse jogo é uma opção também. É uma opção também. Então, eu, por exemplo, a minha experiência pessoal, eu fiquei 23 anos na Uzi Minas, era assessor do presidente. Quem me visse em 2005, era Paris, era Tóquio e tudo. Assim, a mulher chegou no ponto que chegou, a mulher, tá aquela coisa, na época não tinha banheiro, quando eu entrei na Uzi Minas não tinha banheiro feminino nas áreas, as pessoas pensavam, é problema, não teve problema nenhum, isso não me impediu de fazer porcaria nenhuma, cheguei na boa, sem problema nenhum, não teve mimimi na minha história ali, fui e tal. Aí chegou um ponto que o jogo não dava mais para jogar. Eu não queria me ligar marca com aquilo que eu estava vendo na empresa. O livro me salvou, porque aí eu já era. É diferente você ser Adriana da Uzi Minas e ser, de acordo com Andrade Rossetti, é referência bibliográfica. Aí já era diferente. Eu já tinha construído uma... Então, se eu estou falando de plano B para vocês, é porque no mundo corporativo, é o dono que a gente não participa desse jogo, ele resolve vender empresa para outro de uma hora para outra, e a gente tem que entender que isso não é coisa da gente. A gente tem que estar preparado para isso. Você não pode ser refém disso e achar, nunca imaginei que fosse vender. Me ajuda aí, né? Não dá para ser Juninho também nessa falta de percepção de sistema todo. Então, lidar com governança é isso aqui. Né? Muito bem, se a gente fosse analisar Vale agora, né? O que pegou? Que conflito que nós estamos trabalhando com a Vale? Vamos guardar essa pergunta só para a gente entender o jogo de governança. É muito simples a gente entender o jogo de governança. E aqui eu quero que vocês já comecem a pensar Vale. Porque a pergunta que nós vamos terminar antes do intervalo vai ser essa, né? O problema da Vale é um problema de governança ou de gestão? Porque nós que estamos fazendo esse curso, nós vamos ter que ter a competência para responder isso, tá? Então, tudo acontece na Assembleia, né? Tudo acontece, mudou o governo novo, começa com o executivo principal ali em cima, que vai vindo e tal. Os acionistas, os donos, o povo decide quem eles querem ali no governo e você vai criar o Conselho de Administração, tá? O Conselho de Administração, ele tem a função, setinha 1 aqui, gente, de direcionar estrategicamente uma diretoria executiva. O que é? Eu quero tanto de retorno e os princípios que eu quero que aconteçam dentro dessa empresa são esses. Basicamente, isso é o direcionamento. Esse direcionamento chega para o diretor executivo e seus meninos, e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o planejamento estratégico dele. O que é o planejamento estratégico? É formular as melhores estratégias para a gestão e para o negócio. Esse resultado eu dou dessa forma, mas eu vou ter que treinar meu pessoal, fazer isso, fazer aquilo, para dar conta de fazer isso, ok? Essas opções, esse planejamento volta para a diretoria, volta para o conselho fazer o quê? Ele escolher aprovar ou não aprovar aquilo que chega. Volta para... Quer dizer, a proposição da melhor estratégia é da diretoria. Agora, se vai fazer ou não fazer, quem decide é o conselho. Ok? Decidiu o que fazer, volta isso para a diretoria executiva para fazer aqui, o business plan. Fez o business plan, gente? Fez o plano de negócio? O que faz um CEO e a tua equipe e gente que está debaixo dele? Qual é o verbo ali, gente? Executar. CEO define as melhores, propõe as melhores estratégias para a gestão do negócio e faz acontecer. Só. O que faz um conselho? Direciona, escolhe as melhores diretrizes e o quê? Monitora e avalia esse CEO o tempo todo. Ok? Quem direciona? Conselho. Vale.
Se aconteceu ou deixou de acontecer qualquer coisa na Vale, quem definiu, quem direcionou, em que direção foi quem? Você pega a composição dos nossos amigos conselheiros lá, que com todo respeito nós gostamos demais todos eles extremamente empresas e conselheiros de uma capacitação financeira violenta. Quem tem dia de setor feminino? Porque é um colegiado que toma a decisão. Se você não tem competência para você verificar que um custo de uma mudança de uma barragem, de uma coisa vai impactar no seu resultado tanto assim, por conta disso e tudo, você não vai tomar. Porque o que é que o acionista quer? O retorno para o resultado dele. Está claro, gente? Está claro que não dá para a gente julgar tão facilmente assim? Porque durante muito tempo, com a Samarco, ela machucou demais financeiramente a Vale. Então, o que precisava na Vale naquela lei é você ter um conselho que fosse muito financeiro ali, que tivesse para colocar. E tanto é que, nesse tempo todo de Samarco aqui, eles criaram uma robustez financeira para a Vale, que ela, digamos, ela está pagando tudo assim, mas ela está boa, ela está em condições saudáveis financeiramente para fazer. O Conselho fez muito bem a parte dela, mas o direcionamento que precisava para evitar uma segunda, porque o problema foi a recorrência, um segundo impacto daquilo ali, não foi feito. E deveria ser, porque você assume um Conselho depois de uma Samarco. Não era aquela que não vai acontecer, já tinha acontecido. A barragem já desceu. Você pensa em barragem quando ela está acima, né? Você vai pensar em barragem de rejeito quando ela está acima da barragem. O rejeito está ali. Na hora que desceu, a vaca foi pro brejo, cara. Não tem jeito. Não tem mais o que pensar. É mitigar, só serve isso aí. O negócio é antes, é para chegar. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê. Então, de cara, a gente tem que entender que é um problema de conselho. Direcionou, deixou de direcionar. Mas isso também tem que ser levado ao conselho. Isso, aí é outra coisa, tem que levar ao conselho. E aí... Ele tem poder de decisão, mas para isso ele tem que ter, né, os stakeholders. Ele tem que estar ali, que quem tem esse esquema ali, quem tem essa coisa é o CEO. Será que o CEO levou alguma coisa que foi não aprovada no Conselho por incompetência do Conselho? É uma questão. Dizem os jornalistas que a Vale tinha todo um plano com questão do que seria cobrado, como, né, o impacto econômico que uma segunda barragem poderia ter se rompesse. Então, se fosse assim, provavelmente, eles levaram e o Conselho realmente decidiu não aplicar. Mas isso eu acredito que isso é um risco geral, que é um risco inerente ao negócio. Aí... Não necessariamente ele está na matriz de risco da empresa. Né? Com certeza. E aí, gente... Agora, aquele risco específico e aí a avaliação daquele risco. Gente, tem dois vídeos que eu dei uma entrevista logo depois, até porque eu fiquei muito brava pela rasura, que esse ponto que você está levantando é muito importante. Porque, gente, uma empresa como Vale, Uzi Minas, Siderúrgica, economia de base, minério que pega, o que ela vibra todo dia? Ela sabe aquilo, aí a gente vai entrar no racional de risco, aquilo que tem altíssima probabilidade de acontecer com alto impacto. Isso, a turma vibra diariamente, alta probabilidade com alto impacto. Aquilo que tem média probabilidade de acontecer com alto impacto, também está no painel de bordo de todo mundo. O que não está no painel de bordo diário? Aquilo que tem baixíssima probabilidade de acontecer com alto impacto. Nisso, as empresas têm o que tem? Um plano de mitigação. E a Vale tinha um plano de mitigação, depois de Samarco tinha, ela que você está falando, nós estamos falando, ela tinha ali. O que faltou? Gerenciar melhor esse risco. A questão ali, nós estamos falando de um risco. Não estamos falando da Vale, não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de risco operacional. Mitigar. Eu tinha que ter um plano, tinha um plano? Tinha. A qualidade desse plano estava de acordo por você ter uma barragem de mais de 30 anos? Porque uma coisa é você ter um plano de mitigação para a coisa que vai baixar e acontecer. Quando você cria uma barragem, ela está pequenininha, não tem problema nenhum. Acontece que as nossas barragens estão com 40, 50 anos ou mais.
É diferente você ter um plano de mitigação. E um plano de mitigação que era aquilo que é baixa, a probabilidade baixa de acontecer continua pequena, mas o impacto, se acontecer, é muito grande. Só que a partir de Samarco, e aí o problema maior e o peso em cima da Vale, que é uma recorrência em 3 anos. Então, nós estamos falando de um problema operacional, uma falha de gestão de risco operacional, né? E nós vamos ver um impacto social violentamente grande que chamou atenção, né? Nós respiramos, nós estamos respirando lama até hoje, cada um de nós, de cada um dos pontos ali. Nós estamos no meio da lama até hoje, porque foi muito recente, nós vamos vivenciar isso muito, né? É difícil você também imaginar que esse conselho ele não avaliou os riscos, ele avaliou os riscos, ele decidiu encarar os riscos, porque se você olha o passado, tanto que a Vale cresceu de Mariana até hoje, você vê que valeu a pena, está nas regras do jogo. Tipo, você pode ter esse tipo de estrutura pelas agências reguladoras também. Então, tipo assim, pessoal mesmo. A gente tem que ver, você tem que ver, a baixa probabilidade, a baixíssima probabilidade, não cria, já rompeu. Pois é, e aí o Brasil vai ver essa questão de barragem, gente. Agora, quem é que tem o centro? Somos nós, de novo, a nossa responsabilidade para lidar com essa questão, tá certo? Mas a questão aí, então se a gente falar... Foi erro de quem, gente? É um problema, Vale é um problema complexo, nós estamos trabalhando com qual é governança, gestão, é as duas coisas. O que vocês acham? Porque a gente precisa entender, até para a gente ter cuidado para criticar qualquer coisa que a gente vê daqui para frente. Tá? Acho que eles já terminaram ali o tempo, né? Mas vamos tomar um cafezinho, que vale 15 minutos agora, né? Que está ali. E aí a gente volta e retoma, porque aí a gente vai mergulhar na Vale. Tá, quer? Tudo bem, pessoal? Antes de sair, não estão aqui, só nós aqui. Tem que mudar o tom, ritmo, dá dando para ir encarar e tal, porque nós já estamos aí. Está excelente. E aí nós vamos entrar. Governança, gente, é isso aqui. Vocês entenderam? Né? Então, conselho direciona, tudo que é mais importante passa pelo conselho, todas as decisões mais importantes, mas quem faz acontecer, quem tem que fazer? No caso da Vale, nós tivemos 2 problemas. Né? Nós tivemos um problema de direcionamento sério, que não cobrou o que tinha que cobrar, mas nós tivemos também um problema de risco operacional que não foi mitigado. Então, nós temos ali uma complexidade, não é nem governança, não, é os 2 juntos, que aí a gente vai ver como é que está. E tanto é os 2 juntos que nós estamos vendo agora, coisa que nós nunca vimos, técnicos serem presos. Né? E isso é muito. Então, nós... Está impactando muito nas outras barragens, outros mineradores, licenciamento, está com um monte de parada, né? Tributação, arrecadação, empregos aí de todos, né? Gerado por todos. Não, os impactos, porque a turma, gente, o que tem? Nós não temos mais gente para assinar laudo, porque de repente as barragens estavam no grau 1 e 2, eles de cara, só por causa de efeito de histeria, já passou para 3. Porque não mudou, porque tem empresas que estão lá quietinhas que não aconteceu nada. Era 2, era 1, já passaram para 3. E agora, assim, quem é que são os laudos agora para afirmar? Porque eles já viram que é a responsabilização. Quer dizer, essa histeria vai até quando? Até que ponto? E você não muda uma estrutura de uma barragem assim, da noite para o dia, porque tem especificidade, mas a gente tem que ver, né? Não? Tem barragem até que eles estão... Pegar o microfone, né? Ah, é. Tem barragem até que... Tá ligado? Liga. Tem barragem que eles estão até promovendo o rompimento, né? E desviando assim o caminho da lama, que seria para, assim, por exemplo, Bento Rodrigues, que rompeu a barragem e atingiu a vila inteira. Aí agora ouvi dizer, né? Não tenho como confirmar, que agora eles estão fazendo isso e fazendo caminhos para
não ter nenhum dano ambiental. Ambiental sempre vai ter, né? Mas nenhuma morte e tudo mais. Nós chegamos a um absurdo, que saiu até uma reportagem há uns 15 dias aí, que aquela cidade do amianto, né? A empresa e a comunidade junto quanto o Ministério, falou assim, deixa a gente sobreviver, porque você está tão... Vocês estão pedindo tanto da gente voltar, e tudo já foi tão mitigado, que nós estamos parando. Eu conheço promotores na fase de 30, 35 anos, que ele diz assim, alto e montão, enquanto eu viver, Samarco não volta. Quer dizer, é de uma inexperiência, é de uma falta de entendimento, e com tremendo de um poder, de uma canetada ali, que nos assusta muito, porque não tem o interesse de resolver um problema. Então, o que dá para fazer? Esse bom senso de sentar, de colocar aquilo que não é nem um lado, nem o seu, mas uma coisa que dê para ser o começo de um novo recomeço, de uma recoisada ali, a gente não está vendo isso. Nós estamos vendo histeria de um lado, as pessoas se pautando e ficando nos extremos, e cidades e as situações, nós temos que ver, nós vivemos disso, como é que vai ser, né? Como é que nós vamos sobreviver a tudo isso? Quer dizer, as respostas não são fáceis, mas precisa de ter gente com vontade de querer resolver o problema, porque o que a gente tem visto, além da histeria toda, é gente se posicionando nos extremos e não tem conversa. E isso que vem aqui. Então, a gente entendendo, a gente ponderando junto com os nossos níveis de relacionamento, numa postura mais assim, gente, tem isso, olha, isso é problema de conselho, não. Que com conceito a gente consegue fazer. Então, né? Você via, por exemplo, o pessoal de Mariana pedindo para Samarco voltar porque eles estavam sem emprego. Mas também tem que pensar que, enquanto na sua segurança, não está nem aí, né? Porque a gente vê muito esses sistemas mesmo de barragens que existem, né? Que é esse modelo que já está assim, muito falado, barragem montante. Sim. Ele não tem um método, a técnica utilizada para você medir a estrutura, a estabilidade da barragem, você vê que ela é claramente ineficiente. Você trabalhando com material que ele varia de barragem para barragem, cada barragem. Sim. E quando ele mesmo quando ele é simulado, por exemplo, essa barragem da Vale teve um laudo de 2017 com um fator de segurança de 1,09. Sim. Então, abaixo de 1,15. Já viu que os controles estão equivocados, que o que a gente tem. Então, é um repensar completo de toda uma atividade. A gente vai ter que ter prejuízo econômico por um tempo, parar com isso. Mudar todo o sistema, ou a gente vai esperar ter mais vídeos. O que está aparecendo é que eles já estão mandando cortar, e sem essa... Como é que vai ser o impacto social das comunidades, essas áreas que você não vai ter barragem mais? A turma vai toda para a rua. Está indo toda para a rua, é isso que nós queremos também? Exatamente. Como é que vai ser esse retorno? Porque a questão não porque fechar para uma Vale, fechar uma área e fazer um outro investimento em outro lugar, gente, é mole. A questão é a responsabilidade que tem uma Vale perante as comunidades locais. Porque isso isso é estratégia de saída. Isso é estratégia pura. Então, até para me tirar um produto do mercado, né? Vamos ver, todo mundo aqui, eu não sei se vocês conhecem, são novos, mas tem uma máquina de lavar roupa da Brastemp, que ela é toda de aço. E essa máquina existe até coisa, porque tem dona que não quer largar essa máquina, porque ela aguenta um tranco que as novas não aguentam. Quer dizer, até para você tirar um produto do mercado que não existe, você tem que ter uma estratégia de saída. Você tem que ver o que você vai fazer com o rosto, o que você vai fazer com a comunidade. Dá para desenvolver alguma coisa na comunidade. E isso, a empresa que tem um robustez da Vale, ela tem condição de pensar num projeto desse junto. Agora, se ela não puder operar, tudo bem, é para fechar? Ótimo. É uma coisa mais fácil para ela fechar. E ainda vai falar assim, fechei por ordem do Ministério aqui, eu estou obedecendo lei, não tem nada a ver. É isso que nós queremos?
Então, eu acho que é de uma complexidade, por isso que a gente tem que ter um pouco de conceito, gente, do que a gente está falando. Não dá para ficar julgando pedra e olhar, porque as coisas não são assim. Quem conhece o processo, sabe? Quer dizer, um jornalista, para falar de vale, tem que entender a diferença entre recurso e reserva, por exemplo. Porque tudo começa na avaliação de recurso e reserva. Tudo vem da avaliação, que ela tem todos os erros e todas as coisas, tudo é na estimativa. Se a estimativa estiver equivocada, que vem um laudo e tudo ali, e, sabe? Mas então a gente tem que entender. Antes de passar para frente, nós vamos fazer aqui 2 sorteios. De um livro, depois a secretaria vai mandar por correio para a casa de vocês. Mas aqui nós já vamos fazer. Então, nós vamos agora sortear um para o online e tudo. Então, aqui tem o nome de todos os online que estão, então. A nossa coordenadora vai tirar, ela que está tirando, e nós vamos passar o nome. Ó a governança aqui. Olha aí, olha, prestação responsável de conta. Somos ali, vamos ver. Natália Helena Lopes Silva, a turma EAD, que está assistindo EAD, ganhou o exemplar da 7ª edição, que é essa aqui, que você vai receber pelo correio, mandado pela secretaria. Parabéns, tá? Natália, viu? Brilhante isso. Tá? Agora nós vamos nas pessoas que estão aqui. Aqui. Agora é esse aqui. Esse agora. Vamos lá. Todo que está aqui, todo mundo que está aqui, está aqui. Não, porque tem uns que não estão inscritos ainda. Ah, tá. Bom. Aí eu não sei como é que mas tem muito que eu estou dizendo. Ah, não, todo mundo que teve aqui teve que... Eu liguei para a Dayana ontem e ela falou assim, não dava, a gente vai falar do custo de trabalho, na verdade. Bom, Aí eu quis Mas eu acho que ela segurou aqui. né? Se está inscrito. Vamos ver aqui. Tchan, 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 tchan. Luciana Leal Pena, tá aqui? Alô! Aqui, você vai receber, você só vai receber aqui, mas vai receber lá na sua casa que ela vai mandar, tá? Essa daqui é seu, tá? Sortuda. Tá? Então, aqui a Luciana, né? Então, podemos voltar, então? Alguma dúvida aqui, pessoal? Professora, obrigada, viu? Então, eu que agradeço. Muito grande, viu? Aqui as duas ali, é o nome da aluna, né? Ali. Pensa muito grande. Bom, É muito. qual que é o recado que ninguém diz para vocês? E que é bom que vocês entendam, que a gente está falando de postura, de jogo, é julgado, que a gente entender a estrutura. Que a gente tem que entender, principalmente no mundo corporativo, quando a gente fala de governança. Né? E aqui é a grande diferença entre setor público e privado. Tá? E é aquilo ali. Vamos ver, né? Se você está numa empresa que está numa zona de desconforto, o que é uma empresa, uma organização na zona de desconforto, gente? Ela está no prejuízo. Quando você tem numa empresa que ela está no prejuízo, uma organização que está no prejuízo, você tem dois caminhos. O primeiro é você imaginar. A primeira coisa que você tem que fazer é que tipo de prejuízo que é. Porque pode ter acontecido um tsunami, pode ter acontecido uma coisa de mercado que é circunstancial e a empresa foi altamente penalizada. Mas você olha, por exemplo, para o dono, para os acionistas, você olha para os pares, todo mundo junto ali, querendo, trabalhando, a empresa está saindo e tudo. Você analisa a história da empresa, a empresa já passou por várias crises, sobreviveu a todas e tudo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou na empresa, eu estou fazendo um curso no CEDI, né? Tá aqui. Nós já estamos capitalizando essa fato? Vamos lá. Todo mundo aqui tem LinkedIn, gente? Está atualizado? Já está lá pós-graduando, CEDI no curso tal? Pois é. Já estão perdendo tempo, porque vocês já são pós-graduando, porque já estão fazendo. Já devia estar capitalizado lá. Como é que é o lance? Nós fazemos parte de uma sociedade em rede, pessoal. E na sociedade em rede, a questão é a seguinte, depoimento das minhas alunas de RH, de recrutamento. Eu descubro 70% do que eu quero via LinkedIn. O talento eu descubro no LinkedIn. Descarto 70% deles acompanhando um perfil que eu descobri que me interessa no Facebook. 70% eu descarto.
e vou conversar com 30%. A questão das redes sociais não quer dizer, você não tem que gostar delas não, sabe, gente? Vocês fazem a sociedade em rede, vocês têm que estar. E vocês têm que pensar que aquilo ali é uma ferramenta pessoal de marketing pessoal. Então, se você for uma pessoinha que tem 5 anos de casa, ou 10 anos de casa, o que for, tá? E você ainda não está sendo preparado para ocupar o cargo formalmente de alguém, a resposta é simples. Você não existe para a sua empresa. Você não apareceu ainda para ela. Tá claro? E isso pode ser um problema seríssimo de marketing pessoal. Essa doeu, né? É. Porque uma empresa, quando ela sabe onde ela quer ir, ela vai forçar que cada um de vocês prepare alguém para ficar no lugar seu. E se você tem 5, 10 anos, e você não foi visto ainda, você é um número. E isso pode ser um ponto, porque você não sabe se vender ali dentro. Tá nesse jogo, tem que ter um pouquinho de mais. Não é ser propaganda enganosa, não. É capitalizar em cima, é estar nas redes. Todo mundo aqui tem Twitter? Ô, gente, Bolsonaro tem Twitter. Trump tem Twitter. Por que vocês não têm? Como é que vocês analisam que eu consigo acompanhar 1.800 fontes no meu livro? É via Google? É via Twitter. Eu acompanho todos eles no Twitter. Sai uma coisa nova de Harvard lá, um documento, uma pesquisa da KPMG, eu recebo na hora que foi para o mercado. É só clicar e baixar. Eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que pagar um jornal, eu acompanho todos os que eu quero, nas sessões que eu quero. Você recebe uma frase daquilo ali, como que eu... Tem que estar, não tem essa de gostar. Eu tenho que estar, você tem que ter uma rede de relacionamento ali. Então, se você for, está trabalhando numa empresa, você não está numa situação dessa, que você não foi visto na empresa, numa época de crise, é a hora de você vestir uma roupinha de super-herói e mostrar para as pessoas que estão ali que você está ali para ajudar a empresa, que ama a empresa de paixão, que está ali, que faz parte da equipe. Você não foi visto ainda. Numa época de crise é um ótimo momento. Ok? Agora, se a sua empresa está dando um prejuízo, tem 3 anos que está dando prejuízo, você olha para os donos, está todo mundo sem saber o que fazer. Olha para os pares, está todo mundo pagando para ver o que vai acontecer. Olha para a empresa, ela não tem uma história assim. O que você tem que fazer, criatura de Deus? Vazar. Não é nem, é vazar rápido, porque senão o encosto do nome daquela empresa vai agarrar no seu nome, na sua logomarca pessoal, você não vai ficar livre desse encosto nunca. Tá claro, gente? Porque não tem o que fazer. O dono não quer sair, as pessoas não querem fazer, a empresa está morta. O que você está fazendo numa empresa morta, pelo amor de Deus? Tá? O problema em governança é muito aqui. Você está numa empresa de zona de conforto. O que é uma empresa da zona de conforto? Uma empresa que está na zona de conforto, pessoal, ela está legal, ela está dando resultado, ela está num coisa. O que ninguém diz para vocês é que o jogo de governança é o seguinte: enquanto vocês forem média, a empresa de vocês for em média, eu troco cada um de vocês a hora que eu quiser. Porque se tem uma coisa que sobra no mercado, são pessoinhas médias de resultados médios. Vocês são descartáveis. Ok? Porque os 5 que você me dá como retorno para o acionista e os 5 que você me dá, para mim é a mesma coisa. E se você for mais barato do que você fica e ele vai embora. Porque o que vocês me entregam, eu encontro no mercado muito fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então faz assim com a cabeça. Porque esse é o jogo. Um Jack Welch, um Jack Welch, que foi o CEO da GE, ele recebe até hoje 421 milhões de dólares, de 21 anos que ele tem como aposentado da GE, porque quando esse cara foi aposentar, a GE falou assim com ele: querido, quanto você quer para você não ser presidente de empresa nenhuma, falar sempre ao Jack Welch da GE, tá? Quanto que você quer? Você pode escrever seus livrinhos, pode ter suas fundações, pode fazer o que você quer, mas você não pode nunca entrar.
Jack Welch, na época que o presidente da GE, ele simplesmente não foi o melhor resultado do setor elétrico eletrônico dos Estados Unidos, ele foi o melhor resultado da indústria americana. E um gestor só vale pela qualidade da qualidade do resultado que ele entrega. Poder da gestão, vocês estão ligados, é a entrega que os senhores fazem, é o resultado que vocês dão. E para fazer parte de uma estrutura de poder de uma empresa, média vocês não podem ser nunca. Ficou claro? Ou precisa desenhar? É jogo de poder isso. Governança é poder, é estrutura, é o top da empresa. Ninguém chega lá em cima porque é média, ninguém chega sendo média. Sua empresa está participando de um processo de aquisição e fusão, ok. Se você for o melhor resultado, você é o último. Você vai ganhar um tempo para você se reposicionar e ver o que você vai fazer da sua vida. Porque a média vai antes. Média tem a favor dela o quê? A força da manada. Está claro isso, gente? É histeria coletiva num dia de futebol que o seu time ganhou. Todo mundo levanta e nem sabe porque ganhou, porque teve gol. Ok? Então, a gente precisa entender que é um jogo que tem as regras. E para o gestor, e vocês são ligados ao gestor, por isso eu estou falando com essa a questão da qualidade da entrega, do resultado que vocês têm que dar, tem que ser acima da média. Para vocês começarem a ter nome dentro das organizações de vocês. Eu peço desculpa depois que eu sair. Eu saio boazinha dessa aula. Tudo bem? E aí a gente pega exame de 10 dias atrás, né? Fala aí dos 7 pecados da Vale, para a gente ver o que é exame, né? Tá certo que exame já foi revista de negócio, ainda é. Na época minha tinha um contígio, que era aquela de novela. Então o pessoal fala que é a contígio do mundo corporativo. Mas tem algumas análises, algumas coisas que é interessante ir ver, né? Então, a Vale, né, o 7, e aqui ela coloca 2 palavras, né? Os erros de governança e de gestão que fizeram a mineradora fazer. Então, de cara, ela já... Essa turma que estava aqui era a turma que eles têm que entregar um trabalho na próxima aula, se é problema de gestão ou coisa da Vale, porque eu estou estressando o Vale com qualquer público, porque é o assunto do momento, e não tem como a gente nisso. Então, o que eles falam? Controles que não controlavam. Então, nossos controles foram feitos na época que a barragem foi criada, foram atualizados ali, mas dentro de uma situação que não é a mais... É muito interessante essa. Quem quiser depois me manda um WhatsApp, que eu mando para vocês, que eu tenho isso no WhatsApp, tá? Governança truncada. O conselho era essencialmente financeiro e incompetência. As pessoas eram ótimas conselheiros. Tinha mulher, tinha tudo. Mas o quê? O foco deles era financeiro. Vem um negócio de barragem dessa, cujo impacto financeiro ia ser... Eles não tinham, não era maldade, não era má fé, não, gente. Não tinha competência para tomar uma decisão, porque não teve ninguém para criar um contraponto que não fosse um contraponto técnico, por exemplo, no conselho. Você tinha economista, você tinha jornalista... Você tinha uma série de competências ali, que eram boas competências, que entendiam o direito, que entendiam de governança pra caramba, do que faz um conselho, de tudo, sabia dos controles financeiros que tem, mas não tinha competência para fazer uma análise técnica como uma empresa de economia real necessita. Então, esse aqui vai ser um ponto que nós vamos ver uma discussão muito séria daqui para frente, é a composição de conselho, por exemplo, de uma startup é uma, de uma empresa de economia mista é outra, de uma empresa técnica de economia real tem que ser outra, porque para você tomar uma boa decisão, para garantir, porque a gente monta uma estrutura de governança para garantir a empresa ao longo do tempo, o negócio é mais importante, independente das mãos de quem estiver. Então, se a empresa for vendida hoje, você está criando uma blindagem para ela se sustentar ao longo do tempo. É isso que a gente faz. Então, a composição do conselho, que está ali 2 anos, né, um CEO que fica 2 anos ali, isso começa a vai ser um assunto que nós vamos ver uma discussão muito. E o que nós resolvermos e tudo, então, nós começamos a aprender técnico. Dos técnicos, nós vamos para os gestores básicos. Dos gestores básicos, nós vamos para a segunda linha, nós vamos chegar na primeira linha. Né? O Fábio, que é o CEO, vai ser preso ou não vai ser preso? Bom,
Chegou aqui, vai para o conselho. Qual que vai ser a responsabilização dos conselhos, dos conselheiros que estão ali? Com seguro de Renault ou não, escambau, mas vai ter a responsabilidade de pessoa física. Se eles foram diligentes ou não naquilo que eles tinham, que o conselho tinha que fazer numa hora dessa, numa vale recorrente. Então, perguntas do tipo, quem dos conselhos que estão lá hoje conheceram a barragem Oviera e Mariana depois que assumiram? Primeira pergunta. Quem perguntou sobre risco de barragem de novo? Segunda pergunta, porque se você assume o conselho de uma empresa que tinha acabado de passar isso, a primeira coisa que se espera, obviamente, é que você esteja aqui. Vieram, não vieram, perguntaram, pleitearam a vinda, porque o conselho entra na empresa a hora que quiser. Ela tem que avisar o CEO que vai entrar, que quer ver isso. Teve essa iniciativa, foi atendida, não foi? Então, nós vamos ver uma historinha que a gente não tem a mínima noção do tamanho da encrenca que nós estamos. Mas isso serão questões que daqui para frente nós vamos ter que acompanhar. Então, ter uma noção, né, prévia do que a Brumadinho é interessante a gente ter, a gente vai ter um pouquinho mais de conceito para até permitir uma opinião, né, do que qualquer outra coisa. Então, a questão do conselho nós vamos ver ali, né, se eles vão ser penalizados. Lentidão pós-Mariana. Tínhamos acabado, nós estamos falando de recorrência. Tiveram, não podemos ser injustos. Tiveram lições aprendidas? A Vale, na época de Samarco, ela demorou 20 dias. É como se Vale não existisse. A Samarco, ela pagou o pato durante praticamente o mês sozinha. É como se ela não existisse, não tivesse dono. E aquela diretoria executiva, ela assumiu tudo que tinha ali. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi no mundo corporativo. Eu não sei como que aquele CEO, que está passando por sérios problemas mentais mesmo, de coisa, porque a pressão foi muito grande, ele não levou o conselho junto com ele. Porque ele só fez alguma coisa se o conselho aprovou ou deixou de fazer. Ele ficou quieto e assumiu ali o ônus, de gestor assume para ele o ônus de tudo. Você quer ver, gestor? Boas partes das empresas brasileiras, né, as grandes montadoras, nós tínhamos o gestor no comando. O que fizeram os gestores, gente? Todos eles. Assumem para eles o ônus que eles é que fizeram. Eu sou dono, eu fiz isso, a minha empresa não. Eu fiz que sou dono, eu mando. A Marcela Debrecht, todos eles assumiram. Saíram do dia a dia da empresa e estão colocando. O grande momento das empresas brasileiras hoje é da gestão. Que o dono não saiu, porque embora ele não esteja aparecendo, ele manda, porque ele é dono, todos eles continuam sendo dono, mas quem está no dia a dia da empresa passa a ser a gestão. É um grande momento da gestão brasileira mostrar que veio, mas ela tem que saber, ela tem que dar o retorno que tem que blindar a empresa para mostrar para o mercado que os donos estão mais, eles é que estão gerenciando a coisa, que é um momento de saia justa muito grande para a nossa gestão, porque os donos estão todos eles. Todas as grandes montadoras, tudo que a gente viu aqui em coisa, nós estamos com os donos ali envolvidos na Lava Jato, a maior parte deles estão. Então, nós estamos vendo um grande momento que eles têm que buscar a prata da casa, gestores que têm competência de setor para trabalhar, né? Então, ali, lentidão pós-Mariana. Então, tudo aquilo que foi feito, os planos de mitigação, por que não foi feito, em que pé que está. Né? Excesso do curto prazo. Então, aquela coisa assim, nós temos que fazer isso hoje, não dá para esperar, e tudo para evitar, então, as coisas muito sem análise, né? Que eles analisam. Timidez em abraçar a sustentabilidade, de novo, a mesma coisa, só que agora podemos até analisar a questão ambiental, mas a questão social, que é a outra dimensão, né? Parece que foi. Selo para inglês ver. Ela tem todos os certificados, a Vale. Da Bolsa de Nova York, daqui e tal. O que aconteceu? Que tipo de controle é esse? Que tipo de selos é esse que não estão medindo a eficiência e eficácia disso aí? E a miopia na agenda política. Então, a Vale, pelo poder que ela tem, em vez de ela assumir e partir na frente na regulação, naquilo que precisa para evitar, para ser uma alta regulação, ela entra muito para manter o status quo. O que sempre aconteceu? Porque é a zona de conforto. Pelo poder que tem. Então, como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos ver? Quer dizer, ninguém está passando pano, mas a gente tem que entender que tem esse ponto que precisa ser trabalhado ali. Tá claro? Então, o assunto é muito complexo, a gente tem que ver. Brasil, e o que é Vale? Brasil, ela tem 7 empresas. Vamos lá, gente. Maior empresa do mundo, 2018, sobre o indicador faturamento bruto. Maior empresa pela revista Fortune.
Essa empresa, maior empresa do mundo, ela fatura ano 500 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que seja 500 bilhões de dólares? Você pega o mapa da África, soma o PIB desses paizinhos tudo. Pega mais alguns asiáticos pequenininhos e alguns da América Latina. Você soma 50 países, você não chega em 500 bilhões, o que é que uma empresa das maiores do mundo, ela fatura por ano. Uma empresa hoje fatura mais de 50 países e PIB em escala economicamente e tal. O Brasil entra nesse jogo com 7 empresas. A nossa primeira que aparece, apesar de tudo, é a Petrobras. Ela já foi a 23ª, caiu para 96 e já recuperou um bocadinho depois da gestão parente, essa turma já está lá, 70 já recuperou, tá? Mas vamos comparar. A primeira empresa do ano, 500 bilhões, ela se chama, é a varejista Almart, em faturamento. Depois dela tem 5 petroleiras. A segunda maior do mundo, com 486 bi, é uma Sinopec, que é chinesa. Depois vem Exxon, vem coisa, tal. Brasil entra com a Petrobras na posição 73. Ela já saiu o primeiro quartil, ela já está no segundo ali. Tá? Ou seja, a nossa Petrobras, ela não gera 1/4 da maior do setor dela mundial. Para vocês terem uma noção do nível das nossas empresas em poder de barganha no mundo. Nossas empresas são chifrinhas, petitinhas, pouco competitivas e tudo. Mas nós temos 3. Olha a força do nosso sistema financeiro. Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil. Todos fazendo parte da terceira. E tem poucos bancos, a não ser os cooperativistas do mundo, que estão nessa escala. E aqui é o recado, que é a minha esperança que eu tenho quando a gente fala que nós somos benchmark de governança, né? de corrupção do mundo. O Brasil é o único país do mundo, especificidades brasileiras, açaís brasileiros, que só nós temos, que em 80 anos de república, nós tivemos 9 moedas. Nós mudamos o nosso sistema financeiro 9 vezes. Isso é um absurdo. Sobrevivemos. Vivenciamos um processo de inflação de mais de 2 dígitos, que só nós que tivemos que sabemos disso. Resultado, depois que nós enfrentamos tudo isso, nós criamos um sistema financeiro que é um dos mais robustos e seguros do mundo. Aprendemos como não deve fazer. E a minha esperança em corrupção é que a gente aprenda como que sejamos benchmark no combate à corrupção, como está sendo visto uma Lava Jato e tudo. Nós já estamos chamando a atenção pelo que nós já estamos fazendo. A Argentina, por muito menos, matou o juiz deles lá. Por muito, chegou nem perto. Então, é aqui, mas você vê, JBS, apesar de tudo, está lá, ainda tem a maior empresa em corte anual do mundo. A Vale, nós estamos chamando ali na 325 ainda. Ela ainda tem ali e ultrapassa. Então, esse é o mundo corporativo que as nossas empresas fazem. Então, nós somos pequenos, nós só temos 7 players que o mundo nos conhece. Quais as empresas brasileiras? Eles conhecem essas daí, ó. O resto, né, que a gente vê. E aí entra um pouquinho, né, para fechar a aula de hoje, em compliance, programa. Muito bem, gente. Isso aqui nós já passamos essa transparência aqui. Os atores principais de governança é dono, conselho, diretoria executiva e partes interessadas, comunidades que fazem parte ali. Atrelada a ele, nós temos conselho fiscal, vocês vão ter aula sobre isso, né? Auditoria independente e auditoria interna. E comitê de auditoria aqui. Para qualquer gringo, a primeira coisa que nós temos que explicar é o que é conselho fiscal, porque isso é um açaí brasileiro, só tem na legislação brasileira. E aí, conselho fiscal, então uma empresa como a Vale, ela além de atender uma empresa como brasileira, ela tem que ter um conselho fiscal, ele, como tem ações na Bolsa de Nova York, ela tem que ter uma ênfase muito grande ao comitê de auditoria que é ligado ao conselho. Porque a SEC, que é o órgão regulador deles lá, só entende de como eles não têm conselho fiscal, eles só entendem de comitê de auditoria. Então, a ênfase das normativas, das regras de boas práticas, eles enfatizam no mundo inteiro a figura do comitê de auditoria, ligado ao conselho. Tá? E tem ali auditoria independente, auditoria interna ligada aqui. Isso aqui tem.
Acontece que em 2008 tem a nossa lei 2.846, que diz o seguinte, de 2003, assim, as empresas, elas têm que ter uma equipe formalizada de compliance nas empresas. Não diz aonde, mas diz que tem que ter. Né? Então, as empresas, elas, depois de 2003, para atender a leis, elas têm ali a função de compliance. Né? E a gente precisa entender, quando a gente fala em compliance, que nós estamos falando, o que é compliance? Conformidade legal. Então, todas as leis, nós estamos falando de, no mínimo, 8 campos legais. 8. Nós estamos falando em trabalhista, nós estamos falando em ambiental, nós estamos falando concorrencial, anticorrupção, tribunal. Eu escrevi junto, sou coautora junto com a OAB daqui, da primeira cartilha de compliance, guia para as organizações, vocês baixam da fórum, vocês colocam, né? Cartilha de compliance, OAB Minas e tudo. O ano passado nós lançamos a nacional, né? Que a gente mostra, porque a gente estava com muita preocupação quando isso, em 2016, quando nós lançamos, e aí eu vim mais pelo IMMC, né? Porque na hora que os advogados chegaram com a cartilha que eles tinham colocado, nós tivemos que bombar. Porque de acordo com o artigo tal, gente, você acha que executivo lê artigo? Ou vocês estão ficando doidos? Vocês querem isso para a empresa? Guia para organizações, você nessa linguagem? Vocês não, aí foram brigas de 3 semanas com os advogados, mas depois saiu uma cartilha legalzinha. Porque aí, não, é para a empresa. Vocês querem vender consultoria para a empresa, gente, de compliance? A linguagem não pode ser essa, a linguagem tem que ser 8, vocês vão usar isso no tribunal, mas aqui o gestor, ele lê diferente, ele precisa de informações diferentes. Então, nós desmistificamos, quando você fala em compliance, nós estamos falando da conformidade legal como um todo. E vem agora a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, que é chamada, né, que é considerada a lei de compliance, a gente tem que entender que ela pega só 2 campos, que é a anticorrupção e relacionamentos com terceiros. Então, o programa de integridade que todo mundo está exigindo, que todo mundo tenha, pega só 2 pontos. E você vai ver na sua empresa, o que vai pegar mais é um trabalhista, que não é todo mundo que tem problema de anticorrupção. Não é todo mundo que tem problema disso. Você tem que ter, você pode ter até fraude, tudo. Mas o que está pegando é um social, é um concorrencial. E as empresas, porque o foco está muito em cima de integridade, de tudo está muito em cima de anticorrupção e relações com terceiros. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando fala programa de compliance, nós estamos falando de tudo quanto é lei. Que o seu negócio, que a sua empresa, ela está ali. Você tem que ter uma gestão de risco ali para saber qual desses campos é o mais crítico para você. Porque qualquer um deles te puxa no tomate, você vai ser preso também. Não é só anticorrupção, não. Todos eles, compliance, a responsabilização é uma só. Mas pelo nome de ter pego anticorrupção, a gente tende a achar que compliance, programa de compliance é só anticorrupção. Não é. Tá? Então, uma primeira coisa. Então, a gente tem que começar a entender compliance, diferenciar compliance de integridade. Outra coisa, a 12.846, que é a lei anticorrupção, que é a lei de compliance, ela fala assim, olha, a empresa é responsável também por qualquer terceirizado, qualquer ligado a ele, ela é corresponsável. Ou seja, qualquer fornecedor, qualquer terceirizado da sua empresa, se pisar no tomate, te leva junto. Então, a questão, o que é relacionamento? Você tem que mapear, não só estruturar a questão de compliance na sua empresa, mas você tem que trazer, o que compliance traz? Ele traz os stakeholders para dentro do seu processo. Porque você tem que mapear aqueles que é mais crítico, porque esses mais críticos, se ele for um Zé Goelinha que não sabe fazer nada, você tem que fazer por ele, porque se ele pisar no tomate, eu te leva. Então, você tem que trabalhar, e ninguém, às vezes, tem essa concepção que você tem que estar toreando o seu stakeholder. Qual deles? Que a gente nem sabe quais são os mais críticos. A ArcelorMittal, por exemplo, tem 15 mil fornecedores que ele analisa anualmente e que ela vai descartando. Mas ela obedece um compliance internacional. 15 mil. Ela precisa, é uma siderúrgica, ela vem, tem transportador, tem tudo. Ela sabe quais aqueles, e ela mapeia, a equipe de compliance mapeia 15 mil fornecedores, que é dos stakeholders, do fornecedor para ela é considerado mais crítico, ele não pode vacilar. Aquilo que você não pode vacilar, você tem que colocar para dentro do seu planejamento, da sua estrutura de governança, porque senão você está lascado. A imagem e a reputação da sua empresa, pode ser que você faça tudo certinho, mas um deles te leva para o buraco.
E isso ninguém percebe essa dimensão que compliance traz, que ele traz os stakeholders para aqui. E a gente tem que mapear aqueles que são mais críticos, qual daqueles campos para a gente tá, no mínimo, né, ali. Então, gente, o que a gente precisa saber? Programa de compliance, o que vocês estão fazendo no curso aqui, vocês têm que saber, vocês têm que ficar doutores, só por isso aqui, ó, preservação da integridade civil e criminal da pessoa física. Só por isso aqui já basta. Isso aqui tudo é verdade. Eficiência organizacional, você detecta todos os instrumentos, tudo vai te ajudar, você vai ser mais eficiente. Mas o que você não pode dizer é que é o ser, é o seu CPF que está na cara. É o seu CPF que está aqui. Não tem aquela opção de não fazer. O risco de não fazer é você estar fora do mercado. Tudo bem? Vocês vão ver com isso, nas grades, mais essa responsabilização aí, de uma forma muito mais. Então, como é que eu sei, né? Qualquer licitação que qualquer empresa vai participar, de boa parte das prefeituras e de governos aqui para frente, eles estão exigindo das empresas o quê? O tal do programa de integridade. O que é o programa de integridade? Ele vai pegar o quê? O processo anticorrupção, que é fraude, assédio, roubo, propina, tá? Que vai pegar só aquele campo de e relacionamento com terceiros. Que você tem que ter. Então, o que eu vou exigir? Fala em programa, porque vocês têm que ser bom em quê? Primeiro, você tem que ver, sua entidade tem código de conduta? Mas não é um código de conduta, aquele código de princípios, é código de conduta. Código de conduta aqui é a primeira evidência que uma empresa tem que mostrar. E o código de conduta é assim, tem os princípios ali, e ele tem que deixar claro o que pode fazer e o que não pode fazer. O funcionário ele tem que ter a margem de manobra que ele tem em qualquer situação de receber um presente, de propina, de roubo e tudo, ele tem que saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Tem que estar claro. Código de conduta deixa o que pode e o que não pode fazer. Então, se você tiver um código de conduta e isso não estiver claro, você não tem código de conduta e não vale. Desse código de conduta, você vai fazer o seguinte, dos stakeholders que são mais críticos, quais deles você tem uma política de relacionamento com ele? Porque quando você lança o código de conduta, além do funcionário assinar, todo mundo que liga com você assina o código de conduta, que sabe que é uma forma da empresa blindar ela de qualquer coisa. Se um stakeholder pisar no tomate, um terceirizado, um transportador pisar no tomate e querer levar a empresa, fala assim, não, cara, ele conhece meu código de conduta, ele assinou, evidência, vocês estão divulgando, ele assinou aquela coisa, então não tem nada nele, fez blinda a empresa de algumas coisas quando você tem um programa de ambiguidade que tem. Então, a primeira coisa que tem que ter evidência é o código de conduta. A segunda coisa é o canal de denúncia, que tem que sair fora do seu TI, que é interessante você colocar aí a questão do canal de denúncia, como é que fica nessa estrutura, porque isso faz parte dos programas de integridade, ele tem que ser completamente fora da sua TI, porque você pode ter problema com o CEO, pode ter problema com um conselheiro, você não sabe, e isso tem que chegar num nível para fazer. Então, um canal de denúncia que vai denunciar o quê? Assédio, roubo, propina e tudo. 51% das fraudes que existem dentro de uma empresa são detectados por um canal de denúncia. Se a empresa não tem um canal de denúncia, ela fica sem saber de 50%, mais da metade das fraudes que acontecem, ela fica sem saber que existem. Que só vem à tona quando você tem um instrumento desse dentro da empresa. E desculpa a ignorância, mas... Não tem ignorância. Por exemplo, esse canal de denúncia, aí o funcionário mesmo da própria empresa denunciaria, tipo, o colega de trabalho, mas aí ele precisaria se identificar? Não. O canal de denúncia é um 0800 que existe, ou um site que é completamente... Você tem uma estrutura à parte, você tem um site, então é 0800, a empresa, ela vem. Só que quando vem as denúncias, ela tem que bater aonde? Se bater no seu CEO, pode ser com ele, problema, morreu ali. Se for em qualquer, então você tem que sair fora, você tem que ter um comitê de ética ligado a um conselho, a máximo da instância, porque ele vai saber que
O padrão ético, ele que tem que ser, ele que vai definir se vai chamar uma sindicância, que tipo de coisa que está vendo, que às vezes pode ser só um problema de relacionamento. É esse comitê de ética que vai tratar essas denúncias que vão chegar até ele e para vir para dar o retorno para a empresa. Por isso que ele não pode, você não pode estar com RH. Isso aqui não é uma ouvidoria, não é falar que eu gosto, não é uma sugestãozinha, não é reclamação. Isso aqui é fraude, é roubo, é assédio, é propina, é coisa séria. Você tem uma empresa de 2.000 funcionários, você não tem mais do que 10 denúncias por mês. Não tem mais. Não é tanto, mas as que tem precisam ser tratadas. Elas são específicas, elas são determinadas. Você explica para o seu funcionário o seguinte, se isso acontecer, você denuncia. Meu canal está aqui, é 24 horas e tudo, porque isso aqui nós não vamos permitir. Porque isso fere por demais o meu código de conduta, que você está assinando, que você está de acordo. Então, você tem que dar essa margem de manobra para o funcionário, para ele saber como ele vai se mexer ali dentro. Ele sozinho, como ele está. Então, muitos funcionários assim, desculpa, eu não posso receber esse presente seu, porque fere o meu código. Você ensina o cara a falar um não e sair fora. Ele fica muito mais confortável ali, porque você está dando o caminho das pedras para ele. Então, quando você fala de programa de integridade, que todas as licitações, de uma certa forma, a primeira coisa que você tem que imaginar ou cobrar de alguém ou montar para alguém como consultor, é o código de conduta, o que pode e o que não pode. É um canal de denúncia completamente definido, que é a segunda evidência que eles vão fazer. Eles vão testar, um cara de prefeitura vai entrar para ver se você tem ou não tem, e se você tem uma estrutura de governança, porque aí, para você colocar um canal um comitê de ética, você tem que ter um conselho. Qual a estrutura de governança que você vai colocar? Se for uma empresa familiar, você coloca num conselho de sócio. Qual a estrutura de governança que vai sair fora do dia a dia da empresa para receber e tomar conta de como ela vai funcionar aquilo ali. Então, o que é importante aqui é a diferença entre compliance e programa de integridade, está claro? Programa de integridade é um programa de compliance pititim, com duas perninhas só. Problema de compliance, né, quando você fala, você tem uma gestão de risco de todos aqueles campos, é muito mais complexo que você vai fazer. O que a lei está te exigindo, o que todo mundo está te exigindo, é o programa de integridade, é mais simplesinho. Está claro? Vocês vão ver aqui durante o curso os outros campos, mas a gente tem que entender que é isso aí. Então, nós vamos ver o quê? O que nós vamos esperar, né? Como que o mercado, como que as nossas agências reguladoras vai estar analisando o Vale daqui para frente, isso tudo vai ser quase que um ponto de referência das coisas que vão vir aqui, né? As coisas vão fazer porque até na sociedade de espetáculo está exigindo que alguma coisa, evidência seja mostrada e nós vamos ver. E caso da Vale é emblemático. O papel de Minas, ou nós empreendemos trabalhar isso, que a gente já abriu aqui a coisa, pensando nisso, ou a gente aprende a lidar com essa questão como gente grande, de uma forma madura, sem histeria, né? Conversando, né? Agora a gente já está vendo o pessoal de mineradores, os geólogos, todos, já com a órgão regulador que já foi criado há pouco tempo, aqui como é que nós vamos trabalhar, quem vai participar, para a gente ver a questão das reservas, como é que é isso, o que precisa, para ter juntos nós não temos, ninguém tem a resposta, porque ninguém passou pelo que nós passamos, da forma que nós passamos. Então, isso é único, a experiência é única nossa, é uma desgraça única, pesadíssima, mas é nossa. Então, que nós tenhamos aí o bom senso para fazer, né? E o que acontecer, principalmente nas estruturas dos atores de governança, vai ser coisa. Se um CEO vai ser preso ou não, se o conselho vai ser penalizado ou não, né? E aí a gente vai vendo uma série. Vamos, só para a gente fechar e ir juntando com o Petrolão a aula, né? Prático. Por que uma Graça Foster não foi presa? No caso da Petrobras. A Graça não era o CEO da Petrobras? Por que ela não foi presa? Ela deve ter levado o conselho. E o conselho não tomou. Quem era o presidente do conselho? Você vai. Raciocínio seu está perfeito. Quem era o presidente do conselho da Vale? Da Petrobras na época que ela era presidente? Dilma. Com foro privilegiado, qualquer coisa que fizesse com a Graça tinha que levar a Dilma. Se ela perde o foro privilegiado, nós podemos ver um novo capítulo da Petrobras de novo em cena. Entender governança é isso aí, gente.